é isso, assim, as pessoas entenderem que, independente do que você faça, o importante é que você faça com amor. Que você se dedique e sempre busque fazer o melhor. E que as pessoas busquem isso nos outros também, né? Muito mais que preço, muito mais que custo de obra, de projeto. Eu acho que as pessoas têm que buscar realmente pessoas que gostam do que fazem, que se dedicam, que fazem com amor. Que eu não sou a única. Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Sala Podcast. Eu sou o Igor e aqui ao meu lado tá ele, Daniel. Figueirinha, ele quase esqueceu disso. A gente vai falar com uma super mulher hoje, Adriana Mello. Ai, obrigada pela super. Mas é super mesmo. Ela é arquiteta e proprietária do escritório de arquitetura, que também chama Adriana Mello. Mello Arquitetura. Oh, Criativa. Mas é uma marca forte, vamos ser sinceros. Nunca esquece, nunca vai esquecer da sua marca. Muito obrigado. Obrigada a vocês pelo convite, foi ótimo. Vai ser ainda. Vai ser, E, Adriana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado pelo seu sim. Obrigada a vocês. Prontamente você já aceitou o convite, né? Quando quando eu entrei em contato com você. Foi indicação do nosso chefinho, Matheus. Então, obrigado, Matheus. E seja muito bem-vindo, o tempo é todo seu. Acho que vai ser um bate-papo muito legal. E hoje é dia das mulheres. Dia 8, a gravação tá sendo dia 8. Dia 8 de março. Muito importante, né? Então, e nesse mês a gente vai falar só com mulheres, porque é o mês das mulheres. Legal. Então, a gente tá tentando trazer mulheres empoderadas, mulheres bem-sucedidas. As brabas, vamos dizer assim. As bravas. E as baixinhas são as mais bravas. Então... Não, fico muito contente pelo convite, ainda mais de começar esse mês aqui com vocês. E muito honrada, de verdade. Quando chega um convite assim, a gente sempre fica, ai, que feliz, né? Mas tá legal. Tô um pouco nervosa, né? Primeiro podcast, mas acho que vai ser bacana. Não precisa ficar nervosa, não. A gente fica um pouco também. Hoje a gente tá de look novo e acho que... mas caro chique, tá bom. Pro mês da mulher, né, gente? Pro mês da mulher. E acho que eu também tô um pouco nervoso, preciso assumir. Acho que é por conta da roupa. Mas fica tranquilo, fica à vontade. A gente vai falar sobre a sua vida, sobre a sua carreira. Então... Muito obrigado mesmo e Imagina. Vamos lá. Perfeito. Primeira pergunta. Antes da gente falar sobre carreira, sobre profissional, a gente quer conhecer um pouco do convidado. Isso, a gente quer saber um pouquinho sobre você. E a gente começa lá da infância, o que você gostava de fazer. Tem muita coisa interligada, que é interessante. Então bora lá. Que interliga, tipo, a Adriana com a Adriana normal, com a Adriana arquiteta, né? A Adriana pessoa física e a pessoa jurídica, não, a profissional e a pessoal. Né? Tem muita coisa que interlaça, assim, né? Mas eu posso já começar a contar? Claro. Então, beleza. A minha infância foi uma infância assim, foi uma infância difícil, não venho de família rica, meus pais foram muito trabalhadores, mas a minha infância foi uma infância que eu acho que foi muito lúdica, que me ajudou. Aí eu acho que ser essa pessoa super criativa que eu acredito que eu sou, né? Assim. E apesar de todas as dificuldades, o que eu acho muito legal, e talvez eu até me emocione falando, é porque hoje a gente tem consciência, hoje eu e minhas irmãs, a gente tem consciência das dificuldades que a gente passou. Mas na época, os nossos pais, o meu pai e minha mãe, nunca deixaram isso transparecer. Então a minha infância foi uma infância muito feliz. Muito feliz, apesar de hoje a gente saber de todas as coisas que meu pai e minha mãe passaram pra criar a gente. Então assim, eu sempre... Eu não fui muito de brincar na rua. Eu sou meio fresca. Mas, sabe, de estar junto com os outros, com os primos, tinha um lugar, eu nasci em Prudente, mas fui com 6 anos pra Martinópolis. E lá eu morei na frente do Peladão, no estádio que tem lá, não sei se você conhece Martinópolis, tem um estádio que chama Peladão, e do lado tinha um lugar que chamava Buracão, que é o lugar onde tirava a terra. Eu morava bem lá na frente. Rua Nicolau Falkenbach 476, eu sei até hoje o endereço. Então eu brincava muito lá, de terra, de tudo. E meu pai e minha mãe sempre... minha mãe é professora. Meu pai, ele é ex-bancário, mas nunca foi concursado. Trabalhava no Banco Cominde, foi dispensado. Então, trabalhou em vários empregos. Na época, quando era criança, ele trabalhava na OC, que também já faliu. E era muito legal, porque a gente vivia inventando história. Vivia criando mundos novos e coisas diferentes. Uma parte da infância eu passei muito sozinha, porque minha irmã do meio, Déia, te amo. Ela vivia muito doente, ela quase morreu várias vezes.
Mas meu pai e minha mãe fazia com que essa história dela estar no hospital, dessas dificuldades todas serem leves. Então, meu pai fala assim, outro dia eu falei, qual a sua melhor lembrança que você tem de mim? Eu falei, pai, eu adoro lembrar da gente brincando de hotel, dentro do Chevette, na frente do hospital. Tipo, uma situação super horrível, minha mãe lá no hospital com a minha irmã, e meu pai fazendo de tudo pra eu não sentir. Né? E aí ele, na época, ele trabalhava para uma empresa de fazer camiseta. Ele, meu tio, fazia camiseta e saía vendendo, né? Aí sempre tinha um monte de coisa no porta-luvas dele. Aí a gente tinha um negócio que encaixava o papel higiênico, né? Pro vendedor, não tinha que ter papel higiênico no carro, né? Aí a gente ficava lá na frente do hospital. E eu, qual é o seu nome? Aí meu pai inventava um monte de nome. Seu quarto é tal, quando você vai ficar? E criava um monte de história, né? Então, a minha infância foi muito assim, muito lúdica. Apesar de todas as dificuldades que a gente teve, né, de desemprego, de situações financeiras ruins, a gente nunca percebeu isso, né? A gente brincava muito, quando a minha irmã estava bem, a gente brincava muito no nosso quintal. A minha irmã tem uma super mega imaginação também. Acho que todas nós somos em 4, né? Uma filha 4 meninas? 4 mulheres. Meu pai tentou, mas não deu. Tentou, mas não deu. 4 mulheres, a mais velha do primeiro relacionamento do meu pai, e depois eu e as minhas irmãs. Então, eu sou a mais velha do segundo relacionamento. E a gente saía lá em Martinópolis, tinha muito espaço, então a gente andava de bicicleta. E quando a gente ia andar de bicicleta, meu pai falava, vamos por lugares nunca dantes navegados. Então, ele contava história, sabe? Tipo assim, a gente achava um marimbondo gigante na trilha e já falava, mãe, a gente viu um monstro, não sei o quê. Era muito legal, era muito divertido. A gente ia no pesqueiro, a gente tá num navio. Meu pai sempre criando muita história, era muito, muito legal. E minha mãe, como professora, sempre incentivava muito a gente a ler. Então, eu sempre gostei de ler desde criança. História, conto de fada, ficção, essas coisas. Então, foi uma infância feliz. Apesar de hoje saber das dificuldades, foi uma infância muito, muito feliz. E lá onde a gente cresceu, lá no Jardim Paulista, em Martinópolis, era um bairro em construção, um bairro novo. E tinha muita obra. E eu adorava invadir obra. Eu já falei isso várias vezes nos stories que eu faço na sexta-feira de obra. Eu adorava invadir obra. Então, eu acho que desde pequenininha, né, a gente vai falar de vida profissional e pessoal. Claro. Desde pequenininha eu já tinha um quê com obra, já tinha um quê com casa, eu adorava entrar nas obras e ver e descobrir, aqui é quarto, aqui é sala, aqui é não sei o quê. Imaginar, talvez, como seria. Imaginar como seria, né? Então, foi muito legal, assim. E a gente criava muita coisa, porque era só eu, as meninas, a gente, né, não tinha... Naquela época não tinha celular, não tinha videogame, não tinha televisão, apesar de eu gostar de videogame, né? Mas não tinha muita coisa. Então a gente tinha que criar, tinha que inventar, tinha que imaginar. E a minha irmã era super imaginativa. Ela falava que ela vai me matar, mas eu vou contar. Eu já contei também nos stories. Ela falava que à noite ela acordava e ela abria um buraco na parede e que ela ia para um outro mundo, onde ela encontrava crianças de outro mundo. Aí eu falava, me acorda, que eu quero ir junto. E ela nunca me acordou. Nunca me acordou, ela era egoísta. Seria como se fosse uma Nárnia brasileira. Como se fosse uma Nárnia, Então, assim, era muito divertido. A gente teve uma infância muito boa. Muito, muito cheia de imaginação e de coisas bacanas, de vivências legais, né? De experiências legais, assim. Tudo era uma história, tudo era, tipo, andar de bicicleta, vamos por lugares... Até hoje a gente brinca, vamos por lugares nunca antes navegados, né? Meu pai mudava o caminho, falava, vamos descobrir coisas, vamos aventura, vamos fazer segredo. Meu pai adorava fazer segredo com a gente também. Que, na verdade, ela levava a gente pra tomar sorvete. Mas não podia contar pra mãe. Ou pra irmã que ficou em casa. Então, era segredo. Mas aí, quando a gente descobriu que ele fazia isso com todo mundo, aí não podia mais sair sozinho. Porque a gente sabia que ele ia fazer um segredo. Então, ficou ruim pro lado dele. Ficou difícil. Só queria fazer um adendo. Se sua irmã ainda conseguir fazer isso, se ela te convidar, me convida também. Eu aviso vocês. Quero conhecer eles. Você me convida também. Nos convida também, cara. Não sei que você gosta. O meu sonho era conhecer Nárnia. É verdade. É tudo de bom. Do Brasil inteiro, do mundo Eu já até abri uns armários desconhecidos aí, antigos, pra ver se tinha, mas nunca deu certo. Cara, e é muito... Acho que foi a abertura mais legal de podcast falando sobre a infância, porque geralmente as pessoas não têm muita recordação sobre a infância. É porque a gente falou
basicamente, e principalmente com homens, né? Uhum. Eu jogava bola. E homem é muito, sei lá, sintético, muito seco. Eu fazia isso. Cara, mas como é isso aí? Tipo, mas é o perfil de vocês, né? Eu pergunto pro meu marido, como foi seu dia? Foi legal. E aí, né? Legal como? O que você fez, né? Conta mais. A gente quer saber já tudo, né? Assim, o que falou, o que não falou. E é verdade. Agora que você falou, eu sempre acho, as pessoas são assim, mas eu sou assim. Quando a minha namorada pergunta, acho que a mulher é mais detalhista, assim, né? Fala, foi legal. Geralmente assim, como você diz, foi cansativo, mas foi bem produtivo. Tá, e aí? Né? E aí, normal. quando a gente tá aqui no papel de entrevistador, a gente pergunta que as pessoas falem. Mas a gente é assim. A gente é assim. Mas foi muito legal, assim, eu tenho várias recordações boas. Principalmente com meu pai. Por conta da minha irmã tá sempre no hospital e minha mãe acompanhava ela. Então, por isso que eu gosto também, né? De cinema, de DC, Marvel e tudo mais. Né? Gosto de kart. Gosto de soltar pipa. E lembra quando a gente brinca? Desculpa até interromper um pouquinho. Quando a gente isso aqui é mini consultorias pra gente, tá? De graça. De graça. E eu tenho o sonho de ser pai. E eu quero ser, tipo assim, o pai mais foda do mundo, na minha opinião. Eu acho que eu nunca deixei tão claro isso pra você ou pro podcast. E eu vou roubar algumas coisas do seu pai, como eu roubo do seu também e dos outros pais que eu vejo. Porque eu achei isso muito incrível, velho. Porque a criança, ela quer gastar energia, ela tá imaginando. É lúdica. Eu me diverti, eu fiquei imaginando eu me divertindo junto com meu filho, criando histórias. É muito legal. São coisas que criam laços, né? Pra vida toda. Eu falo sempre, meu pai é meu melhor amigo. Né? Eu conto tudo pro meu pai. Então, acho que essa infância dele tá sempre presente. Essa intimidade, essa né? Coisa de sempre brincar e nunca transparecer, às vezes, o peso de certas coisas que a gente cresce, a gente sabe que existe. Sim. Né? Foi muito importante. E ele ser assim também, né? Porque às vezes é difícil um pai ser assim, né? E às vezes ainda mais com mulher, né? Mas ele foi fantástico. Ele é sensacional. Meu herói até hoje. Herói nas histórias e na vida. Isso é muito legal. Meu pai também, meu pai não é muito criativo, então ele não inventava histórias. Mas meu pai sempre foi muito parceiro, a gente sempre jogou bola, meu pai sempre foi meu melhor amigo também. E a gente sempre jogou bola e brincava, e a gente tinha uma condição de vida, não era precária, não vou dizer precária, mas era limitada. Sim. Na época em que eu nasci, até uns meus 4, 5 anos, as coisas em casa, hoje eu sei que eram difíceis também. E eu lembro que meu pai fazia com um saquinho não, com a caixinha de sucrilhos que não era sucrilhos, que era cereal de outra marca. Meu pai juntava com um saco de laranja, aquele saco amarelo de laranja, e fazia golzinho pros meus brinquedos. Porque eu sempre gostei de futebol. Aí meu pai pegava, recortava e fazia um golzinho com a rede da laranja. Ele fazia um gol pra eu brincar de campinho. Eu não tinha futebol de botão, mas os meus hominhos eu fazia bolinha de papel e ficava brincando. E, cara, hoje... E é a coisa mais legal que você lembra, Era muito legal. É muito legal. Na verdade, eu tenho diversas memórias com meu pai, mas de pequeno, essa é a memória que não sai da minha cabeça, assim, de lembrar dele fazendo o golzinho. Por isso que às vezes a gente fala assim, você vai ser pai, você quer ser pai, você não precisa encher o seu filho de brinquedo. Ele só quer você. É isso. É só isso. O brinquedo preferido do seu filho é o pai, é você. E é muito legal ouvir sua história de criança. E você falou que tem muita ligação com a arquitetura. E isso foi se desenvolvendo dentro de você. Dentro de mim. Até tem uma outra história que a minha mãe, ela é professora. Aí ao longo, né, dos anos, ela foi se especializando. Hoje ela é neuropsicopedagoga. Né? E ela já gostava muito desse tema na época, já estudava. Apesar de ser só pedagoga, já estudava bastante. E aí, quando eu era criança, a professora chamou ela na escola. Falou, Sandra, a gente tem que conversar, porque eu acho que a Adriana tem problema. Eu pensei que eu acho que eu tenho um problema. Então é um podcast de pessoas com problema. Né? Problemáticos. A Adriana tem algum problema, a gente tá preocupada, os professores estão preocupados. Ela tá fazendo uns desenhos estranhos. Aí minha mãe, ai meu Deus, né? Ai meu Deus. Vamos lá ver o que é, né? O que tá acontecendo. Aí, olha o problema. Eu falei assim, ai Sandra, sabe por quê? A gente veio fazer uma atividade e a gente tinha que desenhar a casa. Né? A casa da mãe, a casa da avó. E a Adriana não desenha a casa, sabe? A casa que todo mundo desenha, quadrado, triângulo lá na frente, né? A Adriana não desenha assim. Olha como ela desenhou. Minha mãe tem até hoje esse desenho, porque minha mãe guarda tudo.
Eu não lembro dessa história, ela contando, tá? O desenho, eu lembro do desenho que eu vi há pouco tempo. Era a casa em planta já. Tipo, eu desenhava, e aí eu desenhava a casa em planta, mas a porta em vista, sabe? Sim. A porta em vista. E eu falei assim, olha, isso é muito estranho uma criança desenhar desse jeito. Eu acho que eu desenho ter algum problema. Eu falei assim, imagina. Aí minha mãe, imagina, nossa. Não, aí liga com a história de eu gostar de invadir casa. Que aí eu ficava, aqui é o quarto, aqui é a sala. Então, na minha cabeça, quando eu falava desenho uma casa, eu já desenhava em planta. Imagina, pô. Quantos anos você tinha, só pra ter uma ideia? 6, 7 anos. Mas isso vem de antes, porque o meu avô foi um dos mestres de obras do Prudent Shopping. Daqui. E quando eu tinha 2 anos, isso eu não lembro também, a história contada, 2 anos de idade, ele me levava pra obra. Pra finalização lá do shopping. Sim. Então, minha mãe fala que ficava louca, porque era um monte de pedreiro, um monte de coisa. Meu avô já é falecido, mas ele se orgulhava muito. Falava assim, eu que fiz. A Adriana é arquiteta por minha casa, que eu levava ela pra obra, não sei o quê. Até que faz sentido, assim, um pouco. Criança vê, criança faz. Mas por isso que eu falo que tem essa ligação, porque eu adorava invadir obra. Aí minha mãe conta essa história, tem um desenho pra comprovar. Ela guardou, né? Então é muito engraçado. Pena que você não trouxe, é que fica com a sua mãe, né? Fica com a minha mãe, né? Se eu perguntar pra ela onde tá, ela vai... Porque ela trocou, acho que no começo do ano passado, o armário, foi pra arrumar, todo mundo foi lá arrumar, achar todas as coisas, chorar com as fotos. Aí guardou de novo, agora pra achar, só quando trocar o armário de novo. Quando trocar o armário de novo. Se você lembrar, manda foto pra gente. Tá bom. Por favor. Vou colocar aqui pra vocês verem um desenho de uma criança de 6 anos, muito melhor que o de vocês com 30. Uma casa em planta aos 6 anos, vai ser um corte. Não era uma planta maravilhosa, né? Mas era. Uma criança de 6 anos. Mas depois passou, sabe, essa fase? Passou. E aí a gente fui crescendo, eu comecei a me interessar muito por moda. E eu desenhava roupa, desenhava vestido, desenhava não sei o quê. Minha avó gostava muito, minha avó paterna, também de desenhar, de pintar. Ela pintava quadro, então eu aprendi a pintar óleo sobre tela, aprendi a bordar, fazer crochê, um monte de coisa que eu faço até hoje. E ela também gostava de desenhar roupa, então eu desenhava lá. E aí eu cresci meio que falando que ia fazer moda. Eu vou fazer moda. Fazer moda. Até vinha aqui, quando eu vim em Prudente, eu vinha nessas lojas de tecido famosas só pra falar com o pessoal que fazia desenho, né? E aí, quando eu fui... Eu não sei como tá aí o roteiro, mas vou falando. Quando eu fui... E aí, como a pessoa é nerd, né? Na 8ª série, a pessoa já estava pensando no que ia fazer no vestibular, né? Aí eu falei assim, gente, tem que começar a pesquisar, né? O que vai fazer da vida. Faltava 3 anos, a pessoa estava pensando já. Só pra você entender, né? Desde sempre, então, passando ali de 6 anos, você começou a desenvolver e você já desenhava bem. Já desenhava, sempre desenhei. Sempre gostei de desenhar, por incentivo da minha avó, né? Pintava tela, óleo sobre tela. Ah, você também pintava também? Pinto, tá, hoje não mais, faz uns anos que eu não pinto. Mas por conta dela, acabei criando esse hábito de desenho, de pintura, desenho de observação, né? Tem um desenho super legal que eu fiz, meu pai tinha um Del Rey. Aliás, foi o primeiro carro que eu dirigi. Uma história bem engraçada. Eu desenhei o fundo do Del Rey por observação, então eu gostava muito sempre gostei muito de desenhar. E agora eu me perdi na história que eu tava antes. Ah, da faculdade. Da faculdade. Aí, eu fui pesquisar. E o colégio, aí nessa época eu já estava em Prudente. O colégio oferecia orientação profissional com psicólogo. Aí eu fiz a orientação profissional e deu várias coisas. Deu moda, deu design de interiores, deu história. E eu quase fiz história, porque eu amava história. Deu arquitetura. E aí eu fui pesquisar essas faculdades e descobri que tinha arquitetura aqui em Prudente. Né? Mas até então eu queria fazer moda lá em Uberlândia, tava tudo certo na minha vida. Tava tudo decidido. Né? Com 14 anos de idade, tava tudo certo na minha vida. Né? Até a casa onde você ia ficar lá, dependendo. Já tava tudo... Tinha um tio até que morava lá, então já tava tudo certo verdade, mesmo. E aí eu descobri que tinha arquitetura aqui. Fui em algumas lojas, conversei com algumas pessoas, achei muito interessante, né, a faculdade. Na época, eu tinha uma tia que também... tenho, né? A minha tia namorava um rapaz que fazia arquitetura e ele me incentivou muito também, o Léo. E a gente, na verdade, ele foi meu veterano, eu fui bicho dele. E aí ele, não, vai, faz o Nesp. E aí todo mundo curtiu em casa, porque faculdade aqui, meu pai não ia faculdade pública,
né? Meu pai não ia precisar arcar com a faculdade particular e nem comigo morando fora. Nossa, né? que maravilha. Aí era coisa boa, né? Aí foi quando eu falei, não, legal, vou fazer arquitetura. E aí, na época, na Unesp, tinha prova de aptidão, aí eu fui pro EBAC. Não sei se o EBAC existe ainda hoje. É uma escola de desenho aqui em Prudente. Fui pro EBAC, fiz 2 anos de EBAC pra prestar a prova de aptidão. Precisava fazer prova de desenho. Era uma das etapas do vestibular. E aí foi. Me encontrei. Mas já era pra ser, né? Desde criança, nesse ramo, nesse caminho aí, né? Desculpa minha inocência, porque eu não sei mesmo. Naquela época, ou até hoje mesmo, pra você fazer arquitetura, no vestibular, tinha uma prova de desenho? Você tinha que passar da prova? Tinha que passar na prova de desenho. A primeira fase. Ainda bem que eu não sou- Era a primeira fase. Ainda bem que eu nunca sonhei em ser arquiteto. Eu não ia passar, nem Ou era a nessa segunda? fase. Não, acho que era a segunda. Porque primeiro você fazia o vestibular normal, aí depois você ia pra fase de prova de aptidão. Né? Não existe mais. Eu acho que acabou 2 anos depois que eu entrei na faculdade. Aí eles pararam de exigir. Mas foi bem legal. Você tinha que fazer um desenho de observação e um desenho usando algum objeto com algum tema. Aí, no meu caso, foi movimento. Né? Ação, movimento. E o objeto que, na minha época, foi um saquinho de jujuba. Então, você tinha que desenhar... A primeira prova era desenhar o saquinho de jujuba em observação. Você deixava ele lá e desenhava a sombra, desenho preto e branco. E a segunda era um desenho de movimento. Aí eu desenhei o saquinho explodindo e as jujuba tudo voando, né? Caramba, que legal. Foi bem legal. Eu não dou conta. É um homenzinho com o palitinho que fica tudo Mas torto. meu filho não tem nada a ver com a sua área. Não tem, mas eu fico impressionado. Graças a Deus, cada um tem um dom, né? Eu fico É impressionado. uma coisa... É porque, eu sei se eu comentei. Você pedir pra eu programar. É, eu não isso é vou verdade. saber, cara. É verdade. Não Programação. tem nada a ver. É que eu já Eu comentei estudei com você. VB um pouquinho, mas tempão atrás. Não gostava, odiava. Porque eu não sei se eu já comentei com você em off. Eu acho muito legal. Eu acho legal mesmo, igual você vê na rede social, aqueles vídeos aleatórios de um cara desenhando assim, com o dedo, e vai fazendo. E você vai assistindo o desenho, não tem nada a ver com nada, e do nada o cara vira o quadro, é uma casa na praia. Aí, tipo, você Mas é uma habilidade, eu acho que todo mundo pode aprender. Porque eu perdi muita mão. Depois que entrar pra faculdade, você começa a fazer só croquis, desenhar tudo no computador, então você perde um pouco a mão. Eu perdi bastante. Eu não desenho né? nada mais. Então é triste, né? Quando eu tinha uns 10 anos, eu fazia muito desenho, tá? Eu sempre gostei muito de assistir filme infantil, Disney. Eu sou apaixonado por Disney até hoje. Então, às vezes minha mãe chegava na sala e eu tava assistindo, sei lá, Bambi, ou Rei Leão, ou Dumbo, qualquer coisa, com uma cena parada. O que você tá fazendo? E desenhando, olhando. Aí minha mãe falou, nossa, que legal. Minha mãe deve ter uns 4, 5 desenhos desses guardados. Hoje, sai. Mas eu vou fazer em um tempo muito mais demorado do que eu fazia. Mas eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei de coisa de trabalho manual. Adoro coisa de trabalho manual. Amo. E é muito legal isso, cara. E tem tudo a ver com a parte de criatividade que você precisa exercer todos os dias. E eu vejo que isso, como eu sou o responsável pelo marketing aqui da empresa, e não só o responsável de direção, eu faço as artes também ainda. E graças a Deus... Você é criativo. Tá entrando uns estagiários pra me ajudar. Oba! Graças a Deus. Mas realmente isso ajuda muito. Não que eu acho que isso seja determinante, porque, igual você falou, ainda bem que a segunda etapa dos vestibulares acabaram, porque não é uma coisa que nasce com você, se desenvolve. E quem não sabe fazer pode aprender. Você tem que praticar. E hoje na arquitetura... É muito legal quem sabe fazer na mão. Sim. Mas o tempo que a gente tem pra produzir, pra fazer, às vezes é muito curto. Então, você não tem aquele tempo de ficar desenhando e passando. Então, você faz um croquis rápido e vai pro computador. Então, assim, se você sabe usar os softwares, você vai. Não necessariamente você tem que saber desenhar super, super, super bem. Né? É que eu vou ser sincero. A área que eu gosto é uma mão na roda pra todas as outras. Tipo assim, é muito mais... prático, é rápido você ir ali no programa, que eu não vou dizer os nomes, desenhar. É mais prático, né? Então, tipo assim, já sai pronto, você consegue exportar, entregar pro cliente. Às vezes, eu gosto muito ainda de usar o papel. Geralmente eu desenvolvo a planta no AutoCAD ainda, eu ainda não migrei pro Revit. Aí, antes da gente fazer a volumetria, de fazer fachada, essas coisas, eu gosto de pegar o papel, rabiscar ali. Às vezes ninguém entende nada, mas eu entendo. Que é o que importa. Que é o que importa. Aí eu subo depois a maquete. É difícil às vezes. Só quando já tem muito claro na minha cabeça como vai ser.
Aí eu vou direto pro software, pro SketchUp e faço. Essa semana eu coloquei... Semana passada eu coloquei todo mundo pra desenhar, né? Colocou. A gente fez uma dinâmica e aí eu fiz todo mundo desenhar o seu propósito dentro da empresa, dentro de um emblema. Tinha que criar um emblema com o seu propósito, seus valores, o que você quer dentro da empresa. Fazer parte de uma dinâmica. Eu desesperei, que ele falou, tem que terminar hoje. Eu tinha bastante coisa pra entregar, eu falei, meu Deus, eu tenho que jogar. Porque eu teria que me adaptar a fazer aquilo ali. É muito esforço mental. Pra ser sincero, eu não sei desenhar. Aí eu falei assim pra ele, eu posso pelo menos usar, vou dizer o nome do programa, o Paint, pra eu montar o que eu quero. Ele falou, não, você não pode usar nada, é só... Você pode no máximo ver figuras no Google e desenhar. Eu falei, lascou. Eu falei, nossa. Mas eu consegui. Legal. Mas Foi legal. Superou, tá vendo? Eu consegui. Eu quero só... só pra terminar. Que acho que ele vai comentar que ele vai montar isso. E provavelmente deve sair nas redes sociais. Sim, algo assim do tipo. Legal, vai postar. Vamos ver depois como você Eu quero vou ver o que avaliar. ele vai fazer de milagre com o desenho. Eu tô curioso. Vai ser boa sorte. Mas eu vou fazer de milagre com você igual eu fiz com o meu. Se você olhar o meu desenho no papel é uma coisa. Se você ver o emblema pronto É outro. que eu fiz no Illustrator, cara, é totalmente diferente. Na hora que eu mostrei, falei, olha aqui, nossa, que massa. Olha o papel. Nossa, Eu não é dei possível. risada, ele ficou bravo um pouquinho Mas com é a assim que risada. meus croquis faz. E eu não gosto de fazer croquis grande, eu gosto de fazer eles pequenos. E aí eu falo, pessoal, não mexe na minha mesa, deixa lá, porque tem meus negócios que eu vejo. Aí o pessoal acha que é só rabisca, mas não é, tem alguma coisa. Eu já escutei isso, eu tenho uma certa ideia do que seja. Até porque minha cunhada é arquiteta. Oi, Jaque. Só que... Pode explicar o que literalmente Que é croquis? Croquis é um desenho inicial, basicamente, só pra ter uma ideia. Não, um desenho que não tá tão finalizado. Um começo. Tipo um alguma esboço. coisa. Um esboço, exatamente. Perfeito. É. Agora todo mundo sabe. Todo mundo sabe. É que eu já, entre aspas, eu sabia, mas... Eu tudo tinha isso bem. na ideia, Deixa mas não eu tinha ver. certeza. Tá tudo bem. E, cara, é muito massa e conversar com pessoas criativas, né, também. Porque geralmente como a gente fala com muito gestor, só tu fica preocupado com número. Número. Racional, né? E é difícil, porque eu sou um perfil muito criativo. E esse tipo de papo me deixa muito mais preso. Não que eu não tenha gostado de falar com os outros convidados, óbvio, falei com meu pai aqui. Então, Que legal. assim, é uma referência de vida. Só que entender um pouquinho mais como você se desenvolveu, como você fez a sua mente trabalhar de forma criativa, porque hoje todo mundo olha pra você e deve falar, nossa, como você é criativa, mas não sabe o tanto que você teve que esforçar pra ficar criativo, né? Ou que a gente... gente, tem a palavra, tá na minha boca, eu não consigo... Tá na minha mente, mas não sai da boca. Que foi proporcionado isso. Sim. Né? Porque a questão meu pai, de contar história, de inventar mundos. E isso fez com que a gente exercitasse, estimulasse a criatividade. Então, eu mesmo gosto muito de ler com meu filho, né? De inventar história com ele também. Porque tudo eu acho que é estímulo, né? A gente nasce, acho que com todas as habilidades ali. E aí tem fator ambiental, tem genético, né? Mas se você vai estimulando a criança... Isso no futuro acaba refletindo no que ela vai fazer depois, profissionalmente e tudo mais, né? É o que eu penso. Sim. Não, eu também concordo total com isso. E você falou um pouquinho sobre sua infância, aí um pouquinho mais da adolescência, e aí com 14 anos já era super nerd e queria definir o seu futuro. Eu vou fazer moda. Eu devia ter aproveitado mais a vida. Eu vou fazer moda, minha vida já tá resolvida. Não, você não vai. Você vai fazer arquitetura. Tudo. E como foi o período da faculdade pra você? Até mesmo se era aquilo que você esperava mesmo. Foi. E hoje, eu acho, como eu falei, que eu devia ter aproveitado mais. Porque eu era muito nerd mesmo. Eu era muito chata. Eu era chata. Eu acho que as Mas pessoas chata não assim, gostavam só de pra mim. entender. É aquela que fica, o nerd, que fica quietinho no canto Não, dele. é aquela coisa que, tipo assim, vamos emendar a aula. Não vamos matar aula, não vamos. Puxa, Vamos inventar feriado, não, tem Essa que, pessoa né? é chata. Essa pessoa é chata. Acho que eu sou Aquela chato o professor também. passava o trabalho, eu já fazia no mesmo dia, já entregava, sabe? Aí a sala toda odiava você. É tipo aquele aluno que a pessoa... que só você fez o trabalho, né? E Pra você aconteceu falar. isso. Tinha uma professora, História da Arte, ela passou um trabalho, primeiro dia de aula, que era pra entregar. Só que ninguém... Empolgação, primeiro dia de aula, aquela coisa toda, acho que ninguém percebeu. E eu fiz o trabalho. E quando chegou, aí a professora, olha,
Aí já era, né? Já acabou comigo, já morri ali, já ninguém gostava mais de mim. Não, tô brincando. Mas eu fui um pouco fechada, eu acho. Eu criei ali um grupinho, né? De 2, de 3. E fui ali na faculdade. Mas eu sempre fui muito assim. Na escola eu era muito preocupada, estudava, e fazia resumo, e não sei o quê. Então na faculdade foi continuando isso, né? De ser boa aluna, de entregar. E não sei se porque meus pais estavam aqui, não sei se por conta da minha criação, eu não curtia muito, eu não aproveitei muito as festas ou as reuniões da sala. Eu não aproveitei muito isso. Talvez também porque eu já estava num relacionamento sério, já tinha um namorado, então, né? Já, isso vai tudo meio que... Mas mesmo assim, hoje pensando, acho que eu devia ter aproveitado um pouquinho mais, né? Tipo, mesmo elevado o namorado na festa, né? Que hoje é meu marido... Né, participado mais da muvuca mesmo. Ainda dá tempo. Não, ainda dá tempo. Mas foi muito boa. Eu acho que a faculdade foi muito o que eu esperava. Eu tinha muito medo de greve. Tinha muito medo de greve. O Nesp, né? Muito medo de greve. Eu entrei depois de um período muito grande de greve. Entrei em 2005. Aí eu falava, ai, senhor, pelo amor de Deus, quero entrar e sair dessa faculdade sem greve. Graças a Deus, Deus abençoe. Eu entrei e saí sem greve. Logo depois que eu saí também, no outro ano já teve greve. Mas eu passei a faculdade toda sem greve. Mas foi muito boa. Eu tive professores maravilhosos, que eu considerava amigos dentro da faculdade. Tive o privilégio de projetar para o professor meu, né, professor de engenharia, professor César. Foi uma época de amadurecimento, de conhecimento também. Foi legal. Mesmo eu sendo nerd, mesmo hoje eu falando que eu podia ter aproveitado mais, foi uma época muito boa. Foi muito legal. Eu amava a Unesp. Eu não sei se vocês conhecem a Unesp, o campus daqui de Prudente. Eu acho o campus lindo. Eu acho aquela biblioteca, gente, é linda. Toda em concreto armado. Coisa maravilhosa aquela biblioteca. Nunca visitei a biblioteca. Então, o campus já deu uma volta. O campus, ele tá mal cuidado, né? Mas os prédios são lindos, os prédios principais, assim. Então eu adorava a faculdade, eu adorava falar isso. Ai, sou unespiana, né? Aquela coisa assim. Apesar da rixa, né, das outras faculdades. Mas foi muito gostoso, foi muito bom. Fiz amizades boas, que duraram um tempo. Fiz amizade pra vida toda. Tenho ainda contato com várias outras meninas que estudaram comigo. Meninas porque a turma era basicamente só mulher, né? E hoje, até hoje, a gente tem um grupo de mães, que Fala Que Eu Te Escuto, é um grupo de desabafo. Fala que eu te escuto. Fala que eu te escuto. Começaram todas elas, todo mundo começou a ter filho, e aí a gente usa o grupo ali pra desabafar, pra contar história e descarregar um pouco, compartilhar conhecimento, socorrer outras, né? Então é bem gostoso. Eu falo que eu podia ter aproveitado mais essas amizades que eu tinha na época, que eu não aproveitei tanto, que hoje eu sinto saudade, né? Mas foi bom, foi uma época boa. Sofri bastante, morria de medo de mal nas provas, estudava que nem uma doida, né? Tinha que ser tudo perfeito, tinha que ser a melhor nota. Caxias. Bem Caxias. Bem Caxias. Eu fico pensando nisso, que eu também devia ter aproveitado mais. E esse negócio de querer ser sempre o melhor, às vezes pode dar ruim. Pode dar ruim. E tem uma história muito, muito legal. Que a primeira matéria que a gente teve de projeto, que era com a professora Cristina, e a outra professora, eu não vou lembrar o nome agora, mas eu lembro muito dela, porque eu fiz, primeira planta, ai, que linda. Aí você passa limpo na mão, né, imprime, coisa mais maravilhosa, acha que é a sua melhor criação. Aí eu fui mostrar, né, na aula tinha tipo uma tutoria, né? Aí ela começou com uma caneta vermelha a rabiscar meu desenho, Por que isso aqui? Porque isso aqui você tem que pensar no fluxo, você tem que pensar no sei o quê. Nananana. No final, não existia mais meu projeto, só tinha caneta vermelha. E aí eu comecei a chorar. Porque eu entrei muito nova na faculdade também. Eu fiz 18 na faculdade. Então eu entrei muito novinha, eu era uma das mais novas. Eu e a Borsa, que a gente chamava de Borsa, mas o nome dela é Natália. É o sobrenome? Porque é o apelido do trote dela. Era Borsa. E éramos as mais novas. Então eu entrei muito, muito nova, né? Aí eu comecei a chorar, fiquei desesperada. Aí a professora olhou, Dri, calma. Eu não tô brigando com você, não estou, né, falando. Mas isso é pra você aprender, porque eu sei que você pode fazer melhor. Aí eu, beleza.
né? Tanto que aí depois a gente fez a apresentação, ela elogiou, ela falou assim, aí no final do semestre, ela tá vendo? Eu não sabia que você podia fazer uma coisa melhor, né? Então, mas foi legal, mas eu era meio Caxias, assim. Eu era amiga dos professores, ninguém era, né? Então... Geralmente era amiga das pessoas que as pessoas menos gostavam. E geralmente esse pessoal é o pessoal que as pessoas menos gostam. Eu entendo. Mas foi legal, foi bom. Eu sou um pouquinho assim. Só que eu sempre, tipo, o povo não gostava de mim da faculdade, zero, porque eu conversava com os professores, fazia pergunta e tudo mais. E da minha faculdade todo mundo é encunhado. Só que mesmo assim o professor não me odiava, não. Pelo menos todo mundo era falso comigo. Mas o professor não me odiava. Não, mas eu acho assim, não no sentido de me odiar, mas não gostava porque não era amigo, não tava ali junto, essas coisas. Mas no dia a dia todo mundo era legal, né? Tem uma história engraçada que eu conto até pro Hugo, que já apareceu aqui. Que é um professor nosso da faculdade, eu ainda tô na faculdade, que ele ama Linux. Que ele ama Linux. Ama. E ele vai no finalzinho da aula, até no final, assim, ó. Até no final. Ele teve um dia que era sexta-feira, ele tava dando a última aula. Faltando 10 minutos, 5 minutos. Você faz uma pergunta. Eu faço, professor, o que o senhor tá achando, assim, do Windows, né? Ele ter comprado uma parte do Linux e implementar tudo junto, e blá, 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 blá. Aí ele começou. Aí eu só vi no meu celular aqui, ó. Porque o povo não tem coragem de levantar e ir embora, já tinha dado a aula. Eu tinha feito de propósito, que eu tava com raiva de um pessoal. Aí o povo me xingando, eu vou te matar, espera na saída. Ele ficou tipo uns 20 minutos a mais. Eu chorava, chorava. Mas era mais ou menos assim, né? Mas foi engraçado, era só pra descontrair. Mas foi gostoso, a faculdade. E eu acho que a Unesp de Prudente, muita gente não sabe que tem curso de arquitetura aqui. Sim. As melhores notas todo ano é nota 5 nos... MEC, eu acho, né? Não tem um nome, né? No ENAD. Tipo assim, é muito boa. O curso é muito bom. Mas existe ainda muito preconceito. Sim. Com a faculdade, né? Por ter a geografia muito forte, por ter o urbanismo muito forte na arquitetura, o pessoal fala, você não estuda arquitetura, você estuda geografia disfarçado, né? Mas não, o curso é muito bom, os professores são muito capacitados. E a base do urbanismo que eles têm, eu acho que me possibilitaram ser hoje a profissional que eu sou. Que não olha só ali pro terreno, você olha pro entorno, você olha pro geral, né? Pra poder que tudo interfere no projeto. Então, eu sou muito grata por todos os professores que eu passei. Pessoas que eu admiro demais. Às vezes eu encontro eles na rua, vou lá falar com eles, né? E é muito legal, eu gosto muito. Tenho muito carinho pela faculdade e pelos professores ainda. Eu acho engraçado um adendo que eu não sabia, tá? Eu descobri quando conversando com minha cunhada. Que eu sempre achei que era arquitetura. Mas é arquitetura e urbanismo. E acho que poucas pessoas conhecem, tipo, urbanismo. E aí vai. Que é o projetar a cidade, né? Sim. E que é muito importante. Opa! Eu não, particularmente, eu gosto, mas não sou tão chegada no urbanismo. O que eu gosto mesmo é de projetar, projetos. Eu gosto mais de projetos residenciais, apesar de fazer tudo. Faço comercial, até casinha de cachorro, tô brincando. Mas não pagando bem, né? Casinha de cachorro é bom. Dinheiro anima. Rapaz, tem umas casinhas de cachorro aí, tá? Né? De tá? design. Que eu quero morar. Cara, né? Quase comprei um carro. Ar-condicionadinho. Então. Mas a base que o urbanismo te dá, a visão que o urbanismo te dá é muito boa pro arquiteto. Então, eu acho que se é arquiteto, tem que ser urbanista também. Perfeito. Assim, você falou um pouco sobre os anos de faculdade, sobre a infância e tal. E hoje, como é trabalhar com arquitetura? Assim, você olha pra trás e pensa o quê? Olha, é muito legal. Eu sempre falo, já falei isso várias vezes, que eu não esperava estar onde eu estou hoje. Eu acho que Deus abençoou muito, né? Mas quando eu estava na faculdade, a pessoa nerd Caxias volta, né? Um ano antes, quase, da gente terminar, eu já conversava com uma colega, que foi minha sócia até. Falava, e aí, o que a gente vai fazer depois da faculdade? Vamos pro escritório? Não sei o quê. E o pessoal falava que a gente era louca. Vocês são loucas. Vamos pra São Paulo. Prudente não tem futuro. Prudente não tem abertura. Não sei o quê. Não, vamos. Aí, eu fiz um trato com meu pai. Que a gente ia guardar o dinheiro da faculdade, dinheiro da formatura. Mas aí, eu ia decidir que eu ia fazer com ele. Aí, quando foi chegando o final mesmo, eu fui conversando com essa minha amiga.
E aí, vamos mesmo? Não, vamos. Aí a gente pegou o dinheiro da formatura, a gente não fez a formatura e abriu o escritório. Abriu o escritório, chamava Ada Arquitetura. Às vezes a vida é feita de sacrifícios, né? Às vezes não, sempre. Sempre. A gente abriu o escritório e a gente teve, mais uma vez, Deus abençoou muito, que ela conhecia uma pessoa que queria tava com terreno, queria construir, precisava de uma arquiteta, uma colega da cunhada dela. E lá em Pirapó. Então, minha primeira obra foi lá em Pirapó. Então, a gente já saiu da faculdade com alguém nos esperando. Com alguém esperando a gente para fazer o projeto, né? Que é muito raro. Né? Que é muito raro. Por isso que eu falo que Deus cuida de tudo. Deus é maravilhoso. E aí, começamos, né? Lá em Pirapó, um terreno difícil, um terreno em declive, um declive horroroso, um monte de coisa. Apesar que hoje eu amo projetar em terreno com declive e aclive. E aí, um programa difícil. E aí a gente fez, deu super certo. E todo mundo falou, não, vocês são doidas, não vai dar certo, não vai dar negócio. Mas foi muito legal, porque quando a gente entrou aqui em Prudente, foi um pouco antes do boom da construção civil, e era diferente. Um escritório novo, porque antes a gente só tinha as mesmas pessoas. Sim. E eu e ela, a gente teve experiências de estágio muito diferentes também, então a gente se complementou muito. Eu fiz estágio com a Nádia Risse, que foi, assim, uma mãe, uma mega professora. Acho que muito do que eu sou hoje como profissional também vem dela, né? Ela brincava que a gente tinha que subir na laje de salto, que a gente tinha que tomar o cafezinho na caneca do pedreiro, né? Eu acho que também essa coisa que eu tenho muito de chegar, dar a mão, conversar com todo mundo, respeitar, vem muito dela me ensinar. E às vezes também do meu avô, de toda a história, né? Ela sempre falava assim, Adriana, você tem que tratar muito bem todos eles. Porque são eles que constroem o que você imaginou, que você projetou, né? Então, assim, o cara fica no sol, o cara fica na chuva, né? E ela me ensinou muito. Sou muito grata a ela, a Nádia Risse. E a Dani, ela fez faculdade, ela fez estágio com o... Gente, ele é famoso. Caramba! Eu tô vendo a placa dele, mas não consigo... Que fez o shopping também, a ampliação do shopping. Quem mas eu também não lembro. Gente do céu, que agonia. Calma aí que eu vou lembrar. É normal, isso acontece. Esqueci não. Tá, né? Ela fazia, né? Ela fazia estágio com esse outro profissional. E ela aprendeu uma parte mais técnica, mais de executivo, como fazer executivo. E a Nádia era muito mais criativa. Então, quando a gente juntou, eu aprendi muito com ela nos anos que a gente teve de sociedade. E era uma coisa nova, nossa, duas moças jovens abrindo escritório junto, um nome legal. Então, isso começou já a chamar. E Deus foi abençoando, as pessoas foram aparecendo, indicação de parente, sempre no começo, né? Indicação de parente, boca a boca. E o negócio foi indo. Nossa primeira sala foi dentro de um escritório de advocacia. Aí, passou 6 meses, a gente mudou pra Barão, um lugarzinho que eu vi lá na Barão. A gente foi pra Barão. Tinha um Fusca na época. Botei tudo no Fusca e fui pro outro escritório. E lá eu fiquei até 2000 e... A gente ficou junto até 2005. A gente ficou junto até 2005. 2005 a gente decidiu que a gente queria coisas diferentes, que a gente queria levar o escritório por caminhos diferentes. A gente decidiu seguir caminhos separados. Dissolvemos tudo. Fui começar... 2005? 2005. Não, 2015. 2015. Opa, eu fiquei 2005 eu entrei na faculdade. Então, porque eu fiquei pensando que você contou pra nós que em 2005 você entrou na faculdade. Isso, já tô... 2005 eu entrei na faculdade, aí 2015, eu casei em 2014, 2015 a gente dissolveu, fui trabalhar na sala da minha casa, lá no Novo Bom Giovanni. Né? Home office surgiu. Home office já tava prevendo o futuro. Além do tempo. Além do tempo. Fui trabalhar lá, começar de novo. Foi difícil. Mas aí as coisas foram acontecendo. Né? Nessa época de começar de novo, eu fiquei muito desanimada. Não acreditava mais em mim. Né? E meu marido, não. Teve uma época que eu até quis parar de trabalhar. Falei, vou ficar em casa. Só que eu não tenho perfil pra ficar em casa. Meu marido sabe disso. Aí ele chegou pra mim, deu um sacode em mim. Falou assim, eu não vou sustentar a mulher parada em casa. Né? Assim, se você quiser ficar em casa, você vai cuidar da casa. Vai lavar, vai passar. E, gente, eu não dou pra isso. Não adianta. Não dou. Não consigo. Faço, né? Porque tem que fazer.
Mas não é uma coisa que eu ficaria feliz. É prazerosa, entendeu? Não é aí ele falou, não, vamos montar. E aí comecei de novo na sala de casa, né, aos poucos. Meu primeiro projeto foi uma pizzaria ali na Coronel Albino. E aí foi. E aí eu fui fazendo as coisas do jeito que eu achava que era legal, do jeito que eu queria. E as coisas foram dando certo e estamos aí até hoje. Que bom. Deu bastante certo. Oi? Graças a Deus deu bastante certo. Deu bastante certo. Ainda bem que o AG Sander não me deixou cair ali na tristeza, vamos falar assim, né? E não, me incentivou e falou, não, vai que vai dar certo. E aí eu fiquei 3 anos em casa. 3 anos atendendo em casa, depois eu fui para um outro escritório na Claudionor Sandoval, fiquei mais 3 anos, e agora eu tô onde eu tô hoje, que é ali na São Sebastião, né? E aí a gente foi crescendo também, nada muito planejado, tipo assim, volta lá para 2015. Não tinha ideia de que eu ia chegar. Eu sabia que você ia chegar. Não foi uma coisa planejada. Mas estava aí dentro de você sem você perceber. Foi acontecendo, Deus foi abrindo a porta, foi abençoando. E aí, precisa de um estagiário, precisa de um. E hoje a gente tá lá com, eu nem acredito às vezes, com 8 pessoas lá, junto comigo, né? Que são o meu time maravilhoso, amo vocês, equipe dos sonhos. Maravilhoso. Isso é muito legal. E sabe o que me impressiona muito? Você tem uma memória muito boa, cara. Tem mesmo. É impressionante. Eu tenho, meu marido não gosta disso, mas eu tenho. Eu imagino. Então eu imagino porque cara, é talvez impressionante. Você vai falando as coisas, eu tava em tal lugar, não, isso era assim, eu fiquei tipo assim, ela lembra disso. E isso é muito bom, porque eu também sou um pouco assim. Não, é bom. E, assim, eu tenho a memória ruim pra curto prazo. Por exemplo, se você me pedir pra trazer amanhã uma caneta, às vezes não vai dar. Amanhã certo. talvez eu vou esquecer. Eu sou um pouco assim também. Mas de coisas, de acontecimento, essas coisas assim, nunca some da minha memória. Nada. Às vezes o pessoal fica impressionado, que às vezes a gente tá na rua, liga um cliente, e aí você não tá com o projeto lá na hora, né? Uhum. Aí eu penso assim, não, mas ali é tal, tem tal medida, nananã. Aí fala, nossa, de como é que você lembra? A memória é boa, né? E exercício também. Prático. Porque... Aí às vezes eu falo, meu marido não gosta que eu falo, não, mas lembra aquele dia que você prometeu isso? Eu não lembro, não. Aí eu lembro. Se eu lembro, eu não prometi. Essa é uma boa. Sabe uma coisa muito engraçada? É que assim, as histórias das pessoas que têm um sucesso, digamos assim, profissional, elas têm diversos afluentes, mas a base é sempre a mesma. Algumas coisas se repetem. Algumas coisas se repetem e isso é muito legal. Por exemplo, você falou que o seu marido sempre foi seu maior incentivador. Cara, meu pai fala isso pra mim sempre. Saiba muito bem quem tá do seu lado. Porque essa pessoa pode te levar pro céu ou pro inferno. Sim. Pra glória ou pro buraco. Porque se um não acredita nos projetos do outro, se ele tivesse deixado você na sua casa, cara, talvez você fosse uma pessoa extremamente super infeliz frustrada. E frustrada. Porque hoje, é engraçado, às vezes o AG Sander fala assim, você, não existe a Adriana sem a arquiteta. Ele brinca. Né? A gente passou por um processo aí durante a pandemia que ele estava trabalhando fora e eu aqui. Aí eu falei, não, mas eu sei que você abriu mão de muita coisa pro nosso começo, então se eu tiver que abrir mão, acho que casamento é isso também, né? É um ceder, ser parceiro, eu vou. Aí ele falava assim, se eu tirar você do seu escritório, você morre. Ele falava, se eu tirar você de onde você tá, você tem um treco, Adriana, você não vai ser mais você. Você vai morrer. E como eu falo pra minha mãe, porque minha mãe é assim, no dia que minha mãe parar de estudar, eu acho que ela morre. Né? Que ela gosta muito de estudar e de trabalhar. Então, é difícil separar as duas coisas. Acho que não dá. É impossível. E também junto com aquela outra parte, que eu não... Melhor explicar agora de novo, é a parte de... Né, junta com ceder certas coisas e de sacrifício. Sim. Se você for ver, todos sacrificaram alguma coisa para um bem maior. Tipo, exemplo... Você sacrificou sua formatura, que é muito importante para algumas pessoas, para você pegar aquele investimento e investir no seu futuro. Exato. E algumas pessoas realmente não conseguem fazer isso. E para ser sincero, tudo bem. Só que você não pode reclamar do sucesso do outro por ter conseguido. É porque era uma coisa. Ou tem que fazer isso. Tem que fazer, tipo, eu não ia ter condição de fazer as duas coisas, entende? Às vezes até, se eu... Ai, pai, eu quero muito fazer uma formatura. Ele ia dar um jeito, mas assim... Sabe? A que custo? Né? E aí eu também, sempre nerd,
falava, ai não, eu vou na festa, eu compro ingresso, vou na festa, curto com todo mundo lá, né? E essa pego estratégia esse dinheiro. interessante, não conte pra todo mundo. Né? Pego esse dinheiro e invisto, né? E aí a gente foi. Com 2 mesinhas compradas no Carrefour. Né? E foi. E deu super certo. E é legal que deu certo pra nós duas. Tanto pra mim quanto pra ela. Ela hoje tá no mercado também, trabalha. Tem o escritório dela, tem a família dela. Nós duas estamos super bem. Foi muito importante a sociedade. Eu aprendi muito com ela, aprendi muito. Mas aí, cada um foi pro seu canto. E acho que nós estamos melhores hoje até. Mais realizadas. Falando nesse ponto, quais foram as principais dificuldades em empreender naquela época? E hoje em dia ainda que você continua empreendendo? É difícil empreender, eu acho que pra qualquer um, porque a gente não tem base disso. Acho que hoje tá começando a se ter base de empreendedorismo desde a escola e tudo mais. E a gente não tinha base nenhuma. Mas a Dani foi muito importante nisso, porque ela é uma pessoa muito empreendedora. Então eu aprendi muito com ela. Questão de organização. Os pais dela já eram empreendedores, tinham comércio na cidade. Então ela tinha muito esse perfil, então eu aprendi muito com ela. Da organização, do financeiro. Mas sempre é um desafio, né? Você vai meio que no escuro, né? Era meio que no escuro. E eu sou uma pessoa, assim, que eu tenho que me esforçar muito pra ser organizada. Dizem que as mentes criativas não são tão organizadas, né? Então é bom, isso é bom. Mas eu tenho que me esforçar muito, né? Então, pra poder organizar, não vai entrar tanto, tenho que guardar tanto, investir tanto, nananana. Foi difícil aprender o caminho ali das pedras de como gerenciar um negócio. Principalmente porque no começo você não tem muito, você não tem prolabore, você não tem, sabe, caixa. Tudo vira investimento, tudo, entendeu? E aí você mistura no começo aquela coisa muito misturada, o que é o seu salário com o que é o dinheiro do escritório. A sua conta bancária. A minha conta bancária é a conta bancária de tudo. E a gente sabe que aí a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo, lendo, estudando, que não pode, que isso, que aquilo, né? Até hoje, eu peço muita ajuda do Alexandre, meu esposo, que eu brinco que ele é meu financeiro. Pra essas coisas, né? Graças a Deus, tenho ele ali que vai me ajudando a me manter organizada. Mas todo mês eu faço exercício de sentar um dia e fazer todo o planejamento financeiro, gerenciamento, quanto que entrou, quanto que saiu, o que foi gasto, é um saco, eu não gosto, mas é importante fazer, né? É super importante. Mas é difícil porque eu acho que a gente não tem conhecimento ainda. Não tinha na época e não hoje tem. Hoje ainda não tem muito. E não tem. A gente tem se a gente vai atrás. Exato. Hoje eu vejo a minha irmã, a mais nova, a Regina. Meu, é o maior orgulho, eu te amo também. Te amo, neném. Falei Dedé, né? Agora ela tem... Vai casar, já chamo ela de neném, né? Mas tudo bem. Ela foi também, ela tava terminando psicologia, ela já foi atrás de como empreender na área... De como fazer o Instagram funcionar a favor, sabe? Coisa que a gente foi fazendo muito às cegas, muito no feeling ali. Ela fez curso, nanana, e hoje com 6 meses de formada praticamente, ela já tem a agenda dela cheia. Ela é psicóloga. Então quem precisar, vou deixar vou deixar o arroba dela. E foi muito legal pra você ver a diferença das gerações também, né? Naquela época que eu me formei, não se falava muito disso. Hoje já se fala. Então, talvez se eu estivesse saindo hoje, eu pensasse como ela. Não, já vou me preparar antes, já vou ver antes. Muito provavelmente, já né? vou... ela fala que teve muito base minha também. Ai, Nana, de ver você, a Deia, fazendo seus negócios, cuidando, como isso pode, né? Mas hoje eu acho que existe mais informação. Não tanta ainda. Mas já existe bem mais. Mas em relação a tudo, né? Mas é bom deixar essa dica no ar, porque mesmo tendo informação... Tem pessoas que parece que não buscam ou não extraem interessante. Sim. Até eu tenho uma vontade muito grande de ensinar, de dar aula. Eu tenho uma vontade muito grande de dar aula ainda dia. Ainda dá tempo de montar alguns cursos, Então, dá tempo. Tô pensando. Dá tempo. Não, esse ano ainda talvez role alguma coisa nisso, nesse sentido, se Deus quiser. Mas isso é uma coisa que a gente tem que abordar, porque a gente sai da faculdade achando que é tudo lindo, que você pode projetar qualquer coisa, né? Que é fácil, né? É só começar. E tem muitas outras coisas que a gente não aprende na faculdade, que se a gente não vai atrás, a gente tem que aprender na tentativa e erro. E isso é muito, muito ruim também, né? Nós, volto a dizer, eu acredito que Deus abençoou muito a gente, porque a gente teve mais acertos do que erros.
no começo, Sim. né? E foi muito bom. Mas é uma coisa, as pessoas têm que se preparar, tem que ter essa coisa do empreendedorismo, tem que estudar mais sobre isso. Eu vou até trocar, substituindo, em vez de ainda dar tempo, acho que você deve, porque acaba que você espalha o conhecimento. Sim, com certeza. Você vai criar mais pessoas com você. Eu quero muito. A minha irmã, a do meio, ela tem curso, ela é maquiadora, Sim. ela é designer de formação, designer de interiores, mas nunca exerceu. A paixão dela é a maquiagem, então ela é maquiadora profissional, tem um curso que ela vende online no Hotmart, então, e ela, nossa, se dá super bem com isso. Ela fala, Nana, meu apelido é Nana. Nana, você ia ser super legal, você fala bem, você não sei o quê. Divertida. Né? Você, nossa, faz. Então ela fala isso pra mim há uns 3 anos. Então acho que esse ano o negócio sai. Mas é tudo questão de planejamento isso, também. Uhum. Talvez se você tivesse feito antes não desse certo. Não daria certo. Uhum. Porque você tava focado em outras coisas. É. E aí, a hora que você falou do sacrifício, eu falei, não, tudo é um sacrifício. Tudo é. Porque, assim, as pessoas sacrificam algumas coisas. Não, cara, você tá o tempo todo sacrificando alguma coisa. Aqui, a Adriana, por exemplo, tá sacrificando o tempo dela de estar com o filho dela. Exatamente. Você tá sacrificando o tempo de estar com a... Minha namorada. Sua namorada. Minha mãe, talvez, minha família. Eu com a minha família, com as coisas que eu gosto. Mas é. Então, tudo é um sacrifício. É. Só que a gente faz visando o futuro. Se você pensar só no hoje, você não vai fazer nada, cara. É, exatamente. Então, feita de escolhas, né? A vida é feita de escolha. Eu acho, vida feita de escolhas, é de sacrifício, mas estar hoje atuando na minha área deixa esses sacrifícios um pouco mais leve, né? Porque eu amo projetar, eu adoro projetar. Eu me divirto projetando, eu gosto muito de saber, nossa, eu tô fazendo um projeto hoje que vai interferir na vida da pessoa, dos filhos da pessoa, né? Então, assim, eu acho muito legal. Eu acho muito bonito isso. É uma responsabilidade muito grande. Sim, às vezes muito. As pessoas, quando entram na faculdade, têm uma ilusão de que ser arquiteto é chique. Ser arquiteto é glamuroso. Não é. Mas é muito gratificante. Eu acho que eu sou muito... Me realizei muito dentro da arquitetura, profissionalmente, assim. É muito legal. E aí, Adriana, você tá falando sobre de mexer com sonho, que que a arquitetura, o pessoal sai da faculdade achando que é glamour, que não sei o quê, e não é isso. Só que é legal ver que você sempre quis trabalhar com sonho. Sim. Porque ou casa ou roupa. E o que as pessoas mais consomem? Isso. Roupa e precisa ter uma moradia. O Brasil, a gente tem a cultura da casa própria. Exato. Né? Vem mudando um pouco, mas muito pouco. E, realmente, a arquitetura, e nesse ramo que eu tô, que é residencial, que é o que eu mais gosto de fazer, é realmente lidar com o sonho das pessoas, com a expectativa. Às vezes eu tenho um cliente assim, Adriana, eu guardei dinheiro, juntei dinheiro a vida toda para construir. Então, é uma responsabilidade muito grande. Por isso que eu acho que as pessoas saem da faculdade sem essa noção do tanto que é importante, do tanto que a pessoa vai investir ali, financeiramente, emocionalmente, quanto ela investiu sonhando com aquilo, né? Então, uma coisa que eu falo muito pro pessoal, pra minha equipe, é que a gente tem que ter muita responsabilidade, se dedicar muito pra não ter erro, pra fazer sempre o melhor possível. Lá a gente tem esse lema, assim, de sempre tentar proporcionar a melhor experiência de obra possível pro cliente, porque não é uma coisa fácil, não é uma coisa barata, né? Se der alguma coisa errada, é caro, né? Mudar é caro, corrigir é caro. Então, assim, é um sonho e é um investimento muito alto para as pessoas. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande. Né? Não é só coisas bonitas. E na sua equipe, como é a divisão, assim, da equipe? Quantos arquitetos? São 8. 8. É 8? Acho que é. Sou eu, e eu faço toda a parte de... um pouco do marketing, toda a parte de criação. Não abro mão da parte de criação do escritório. Sou eu. Aí tem o Rafa, que ele é engenheiro civil. Ele é meu primo, engenheiro civil. Lá do escritório, me ajuda com a parte de organização também, de documento. Ele é um pouco mais organizado do que eu. E é meu braço direito também, quase meu gerente lá do escritório. A gente tem reuniões, ele que coordena, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí eu tenho o Gabriel, que é arquiteto. Na verdade, todos agora são arquitetos. Todos formados. Não, menos o Thiago. O Thiago entrou esse ano, ele vai se formar no meio do ano.
o Gabi, ele entrou lá na minha casa ainda. A sala dele é onde hoje é o quarto do meu filho. Nossa! Porque a casa é pequena. E ele cuida dos renders, ele que faz toda a parte de renderização do escritório, né? Cuida lá do nosso Flash, que é a nossa máquina que renderiza. Que é quase um rim meu, mas tudo bem. E ele também é responsável por cuidar dos projetos de reforma, que a gente faz junto, e ele coordena. Né? Ele que vai, visita, né? Porque eu falo assim, eu não dou conta de fazer as duas coisas bem feitas, então tem que delegar. E aí chegou uma época, não, o Gabi tava pronto, tava bom, ele tá comigo, o Rafa tá comigo há 7 anos, o Gabi tá comigo há 6, por aí, 6 ou 5. Agora não tô lembrando quando ele entrou. Aí eu tenho a Thaís, que é a nossa ninja do AutoCAD. Nossa. Ela é muito rápida para fazer executivo. Ela pegou o jeito que eu gosto de fazer e ela é muito rápida, porque a gente chama ela de ninja. E também agora ela terminou o curso e ajuda o Gabi nas renderizações, porque ela é tão rápida que ela termina e fala, e aí, tem que fazer mais coisa, né? Aí a gente deu mais coisa pra ela fazer. Isso é boa. Aí eu tenho a Yasmin e a Milena, que são arquitetas também, mas que me ajudam mais na parte de design de interiores, são responsáveis pelos projetos de design de interiores, seguindo o meu layout, mas elas que fazem todo o detalhamento, 3D, né, internos. Aí eu tenho o Matheus, que hoje ele é responsável pelas nossas obras de gerenciamento, então ele visita, quando a gente tem obra de que a gente gerencia, ele cuida de todos os orçamentos, cuida do andamento da obra, cuida de lista de compra, lista de venda, de pegar desconto, de coordenar pedreiro, ele cuida de tudo. E agora o Thiago, que entrou meio que, por enquanto, para fazer tudo, né, Thiago? Minha experiência, ver onde se adapta melhor. Mas ele, na verdade, entrou para ajudar as meninas na parte de organizar os detalhamentos. Organizar memorial descritivo, organizar memorial de compras, pedido de orçamento, ele que pede, ele que cobra os fornecedores, né? Esqueci de uma parte muito importante também da inscrição, agora, hora da vergonha, que é o Matheus, que ele é responsável por uma parte muito importante, que é o café. O café. Ele que faz o café. Ele que faz o café. Antes era o Rafa, mas agora o Rafa foi substituído pelo Matheus. E a Milena, antes nós tínhamos a Kathleen, que me ajudava com as mídias sociais. Aí esse ano ela quis ficar com as crianças. E agora a Milena também tá me ajudando com isso. Então, essa a nossa equipe. Só mais um ponto interessante, você vai concordar comigo, tenho certeza, que é quando você vê que você tá crescendo demais. Crescendo demais não, quando você tá crescendo, nunca é demais. Delega. Delegar é muito difícil. Principalmente para arquiteto. Tem um ego desse tamanho. Tô brincando. Não, mas é importante, né? E é muito difícil delegar. Ainda mais quando a gente tem da criação, é meu, eu que criei, meu filho, meu precioso, né? Quase isso. É muito difícil. Quando o Rafa entrou, foi o primeiro que entrou, ele tava fazendo estágio, ele tava na faculdade ainda, eu falei, Rafa, eu preciso de ajuda nisso, na prefeitura, né? A fazer planta de prefeitura, né? Só que eu tava sozinha há um tempo, né? E aí, teve uma época que ele chegou e falou assim, olha, é o seguinte, você não me chamou pra fazer isso? Então deixa eu fazer. Porque se você for fazer, eu vou embora. Aí eu falei, não, então calma. E realmente, você precisa delegar. Eu tive uma conversa com as meninas essa semana sobre isso. Que eu falei, gente, tá sobrecarregando? Tá pesado? Porque a gente tem uma coisa de sempre cumprir os prazos, né? De fazer de tudo pra cumprir o prazo. Tá pesado? A gente chama uma pessoa, uma estagiária, a gente vai lá na Toledo, conversa com eles, pega um estagiário lá. É bacana, né, também. Dri, não sei o que. Eu falei, gente, a gente tem que aprender a delegar. E não quer dizer que vocês não estão produzindo, né? Mas, às vezes, a gente precisa, como no meu caso, eu preciso deles fazendo toda a parte burocrática, parte de executivo, de detalhamento, de render, para eu poder criar. Para eu poder sentar ali e atender vocês. O que vocês querem lá, né? Fazer ali a entrevista, captar o cliente e projetar. Porque, às vezes, é muito rápido projetar. Né? A gente brinca, ano passado a gente teve 2 semanas perfeitas, que todos os dias eu fazia um projeto. Eu pegava o briefing do cliente e fazia no mesmo dia o projeto. Tava com a mente boa. Mas às vezes demora, eu demoro 3, 4, 1 semana, 2 semanas pra destravar ali uma planta. Né? Porque eu só apresento pro cliente quando eu olho pra planta e falo assim, não, eu moraria. Pra mim tá legal. Então,
Já chegou vezes, até quando a gente vai apresentar volumetria, que eu não tô bem, não tô feliz ainda com essa planta, não tô feliz com essa fachada. Eu falo, gente, cancela tudo que eu tenho pra fazer hoje, que o cliente vem às 6 e eu vou fazer de novo. E eu faço de novo, porque eu não tô feliz. Né? Então, mas eu posso ter esse privilégio por conta deles, porque eu não tô indo na prefeitura, preparada. Porque eu não tô indo, né, porque eu não tô correndo atrás de orçamento. Então, a gente tem que delegar. Lógico que também, toda semana eu preciso repassar tudo com eles, tá sempre por dentro de tudo, né? Tem que estar. Né? A gente delega, mas a gente fica de olho. Supervisiona, né? Supervisiona, né? Não é delargar. Não é largar, é delegar. Não delargar. Mas eu só consegui hoje estar como eu estou, graças a Deus, por conta da equipe também. Então, eu valorizo muito eles. Eu gosto muito. Eu sempre tento proporcionar também um ambiente de trabalho muito bom. Para mim, isso é muito, muito, muito importante. Eles estarem felizes lá. Eles gostarem de estar lá. E eu gosto muito de gente que veste a camisa, que é produtivo, que é proativo. E foi dando muito certo. Eles vieram também, assim, muito naturalmente. Foi acontecendo muito... eu preciso de alguém para fazer isso. Aí aparecia a pessoa. E foi encaixando que parece que a gente tá junto há anos, né? Até brinco, sem ser o Rafa, né? O Gabi é a pessoa que tá há mais tempo. Eu até brinco que ele sou eu de calça. Porque ele pensa muito parecido já comigo, né? Quando ele cuida das reformas, tem coisa que, tipo assim... Parece que foi você que fez? Parece que fui eu que resolvi, sabe? Às vezes ele já me traz, Adriana, aconteceu isso, e eu fiz assim, falei assim, nossa, era o que eu faria. Né? Então isso é muito legal, né? A equipe tá muito redondinha. Em sintonia. Uhum. Tá entrosado. Tá entrosado. Então chegamos lá. E aí, Idri, você falou sobre isso de entender a complexidade que tem uma casa para uma pessoa que vai te procurar. Né? E eu fiquei sabendo que você também tem parceria com construtora, né? É, muito legal. Eu queria saber um pouquinho das vantagens de investir no mercado imobiliário. Como você vê isso? É muito legal. Trabalhar com construtora é muito legal. Vou falar de um outro lado, mas já chego lá. É muito legal porque me dá muita liberdade criativa. Então, eu gosto muito disso. Me proporciona. Quando você vem, Adriana, eu quero tantos quartos, assim, eu gosto disso. Eu vou fazer o projeto em cima do que você tá me pedindo, do que você idealizou também. Mas quando vem um terreno, Adriana, é uma casa para investimento. 3 quartos, 2 suítes, uma sala de estar, uma sala... É livre, é muito livre. Lógico que cada investidor também tem um perfil. Adriana, eu posso gastar até tanto. Aqui eu sei que esse aqui eu posso colocar produtos diferentes. Esse aqui eu tenho que ficar uma coisa mais básica, tem que ser um projeto legal, uma fachada bacana, mas sem muito revestimento, sem muita pedra. Então, cada um tem um perfil. Mas é muito legal pra mim, como profissional, como arquiteta, porque eu tenho uma liberdade criativa muito grande, gosto muito. E é legal investir, na verdade deu um boom agora também, né, por conta da pandemia, que foi ruim, mas foi muito bom pra gente. Sim. Porque hoje em dia, muitas pessoas não querem ter o trabalho de passar por uma obra. Como eu falei, a obra não é fácil. A obra é estressante. É quase resolver um BO todo dia. Entendeu? É difícil. E ainda mais se você não tem um profissional bacana, competente. Então, tem muitos clientes hoje, muitos casais novos, ou mesmo que já vai para a terceira, para a quarta casa, mas que não quer a dor de cabeça de passar por uma obra, né? Ou às vezes porque tiveram uma experiência ruim também numa primeira construção. Então, o mercado de casas novas tá muito em alta por conta disso. As pessoas têm a vida muito corrida, muitas vezes não querem ter ali o trabalho e vão em busca de casas prontas, né? E fora isso, a gente tem o incentivo dos bancos, principalmente os bancos privados, Santander, Bradesco, que tem uma linha de crédito para casas prontas, muito grande e com muito menos burocracia que a Caixa, né? Então, as pessoas, nossa, então, se eu fosse construir, talvez eu não conseguiria, mas eu consigo pagar o financiamento. E é mais fácil fazer o financiamento de uma casa pronta do que no terreno de construção. E isso, na pandemia, foi muito difundido, né? E aí as pessoas também estavam presas, né? Gente, o que era antes da pandemia a casa? A casa era simplesmente um lugar para você dormir, você não tinha escritório, você, né?
Os filhos passavam o dia inteiro fora de casa. Aí o que aconteceu? Todo mundo dentro de casa. E aí as pessoas queriam também sair logo dali. Tipo assim, não, aqui não tá dando mais. Né? Tá todo mundo trabalhando, estudando, jantando na mesa de casa, então preciso sair. Então teve uma busca muito grande por casas e casas prontas, porque as pessoas queriam, né? Hoje em dia é assim, né? Agilidade. A gente quer, tem que ter na hora. Então as pessoas queriam ter casas rápidas ali. E foi muito bom. E aí foi. Então hoje é muito, muito vantajoso investir nisso, investir em casas para venda. Durante a pandemia, quem não estava muito preparado não teve tanto lucro, mas hoje a gente já está vendo o movimento dos preços da matéria-prima já dando sinais de voltar. Né? Tanto que a gente conseguiu, esse ano mesmo, ter economias muito grandes nas nossas obras de gerenciamento. Os clientes estão felizes. Né? Então, isso tudo... Quem estava com dinheiro, às vezes, parado, preferiu falar assim... Eu não sei o que vai acontecer no futuro, né? Então vamos investir, porque casa é sempre um bom negócio. Né? E aí o negócio começou a girar e começou a dar super certo. Foi uma movimentação até estranha do mercado, Foi. né? No momento da pandemia, assim. Meu pai fala muito isso, que ele percebeu que a economia... O dinheiro, ele não para, ele troca de mão. E aí foi uma movimentação até diferente do esperado, porque, por exemplo, na minha cabeça, eu não entendo muito, sou especialista, mas eu falei, cara, coitado de quem é engenheiro e arquiteto, tá lascado. Mas os primeiros 15 dias, anunciou, né? Depois do carnaval lá, pandemia, quarentena, todo mundo em casa, aquele pânico geral. Naqueles 15 dias, o escritório perdeu 8 projetos. 8 projetos grandes. Eu fiquei desesperada. Né? Falei assim, gente, porque a gente tem uma meta lá de projeto que a gente fecha por mês. Falei, gente, se mês que vem for assim, a gente não aguenta. Cheguei pro Rafa, pro Gabi, falei, a gente não aguenta. Não sei o que vai ser da gente. Aí, Rafa, pelo amor de Deus, vamos começar a orar. Falei, ora aí, porque... Ora. Né, tem que orar, só por Deus. Mas a coisa foi tão estranha que aí no outro mês já começou a entrar. Tanto que o escritório a gente não conseguiu trabalhar em home office durante o período da pandemia. Porque a gente precisava estar todo mundo ali pra engrenagem rodar, gerar. né? E foi o nosso melhor ano. Foi o nosso melhor ano. O ano da pandemia. Mas, justamente, eu acho que por todas essas questões, por estratégia do próprio governo, da Caixa, de liberar financiamento para casas de alto padrão, né, casas acima de 200 metros quadrados, que é quem, às vezes, né, nessa situação poderia estar pagando um financiamento, das pessoas estarem nas casas e terem que ficar presas em casa. Começa a ver o defeito, ver que não tem quintal, ver que tá apertado, ver que não tem... Gente, olha, antes da pandemia, era muito difícil fazer um projeto residencial que tinha um escritório. Aí a pessoa fala, não, faz uma bancada ali, ó, faz uma bancada no quarto, eu abro o notebook ali, beleza. Hoje não sai um sem, né? Então, assim, vai mudando. É muito engraçado, porque a gente... Eu passei, durante meu período, até agora são 12 anos trabalhando com arquitetura, por acho que 2 grandes mudanças do jeito de morar. Primeiro, a questão dos ambientes integrados, conceito aberto, né? Casas mais para o lazer, porque antes você tinha todas as casas segmentadas, né? Aquela coisa muito enclausurada. Então, foi uma mudança muito legal, que eu gosto muito também disso, do conceito aberto e tudo. E agora, essa preocupação que as pessoas têm com espaço, com quintal, com áreas de lazer, entendeu? Porque tá local difícil, pra ficar gente. com a família, tá difícil pra viajar, tá difícil pra, né? Quando não é pandemia, é guerra, é crise de dinheiro. Então, assim, você precisa de um quintal, você precisa de um lugar pro escritório. O quarto do seu filho agora tem que ter uma bancada. Por que se voltar a aula online? Como é que faz? Então, as pessoas... Tem esse movimento, tem muita preocupação também, tipo, que eu acho muito legal, do hall de entrada. O hall de entrada ser rebaixado, um lugar pra pôr o sapato quando chega, a bolsa, igual no Japão, igual nos Estados Unidos, Canadá, né? Então, o modo de morar do brasileiro tá mudando muito, né? Muito por conta da pandemia. Mas esse boom que teve também no mercado, eu acho que foi isso, foi impulsionado pelos financiamentos, que foi um modo do governo fazer com que o dinheiro girasse. Até eu vi uma reportagem que falava que o Brasil foi segurado pela construção civil e pelo agronegócio, né? Porque foram as coisas que não pararam. Foram as coisas que não pararam, que cresceram, na verdade. E por isso, pelas pessoas começarem a ver os defeitos das próprias casas, né? Ver que não tem espaço, ver que precisa de outra coisa. Tanto que todo mundo foi pra condomínio, né? E graças a Deus que essa cidade tem muito condomínio. Graças a Deus. E, assim...
é muito legal esse movimento. E aí você foi falando, eu fui vendo a casa dos meus pais sendo construída enquanto você foi falando. E na minha casa hoje, assim, a gente morava numa casa maior antes. Uma casa, eu não vou saber falar em metros construídos, mas era um sobrado com uma área embaixo, com um subsolo. A área de lazer ficava embaixo da casa. Então era uma casa bem grande, com bastante cômodos. E aí, minha mãe falava, eu lembro da última reforma que teve em casa, a cada 3, 4 anos sempre tinha uma reforminha, uma coisa nova. Normal. E aí meu pai, você tem certeza que a gente vai reformar? A gente vai gastar um dinheirão aqui e tal. Minha mãe, não, né? Tá bom, não, reforma. Se você reformar, eu não reclamo mais dentro da casa. Eu vou morar aqui pra sempre. Tá bom. Reformou. Falei hoje isso pra uma pessoa. Passou 2 anos. Você vai querer reformar de novo. Eu não aguento mais essa escada de sobrado. Eu não quero mais morar em sobrado. Meu pai falou, mas você falou que já tava bom. Se reformasse, você não ia querer. Não, mas eu não aguento mais. Então a gente vai construir. Aí vendeu a casa que a gente morava. Comprou um terreno. Começou a construir. Veio a pandemia. E a gente morando de aluguel. Começou a procurar uma casa menor para aluguel, que era momentânea. Era um ano e meio, no máximo 2 de construção. Veio a pandemia. O que meu pai fez? Parou a obra. Ligou pro escritório, né? Que tava dirigindo a obra. Falou, cara, pausa, não sei como vai ser e tal. Meu pai trabalha com eletrônico. Então... É difícil você prever. Na verdade, ninguém conseguia prever o que ia acontecer. Ele parou. Todo mundo parou. Segurou um pouco do dinheiro que tinha pra recurso. Garantias. Garantia e tal. Deu um mês e meio, retomou. Porque as coisas começaram a se organizar. Foi um susto. E a história que você descreveu, basicamente descreveu a história da minha casa. Mas foi. E aí a pandemia, pra construção civil, foi muito boa. Né? Apesar da gente ter que usar máscara e tudo mais. Mas foi boa pelo menos aqui pra nossa região. Acho que todo mundo trabalhou bem. Todo mundo conseguiu trabalho. Não sei de ninguém, assim, de colegas que ficaram sem trabalho, sabe? É difícil, né? É um ramo difícil pra entrar. Também, a gente tiver que se reinventar. Mas isso abriu uma possibilidade muito grande. Hoje eu tenho projetos à distância que funcionam super bem. E que também começou a florar mais por conta da pandemia. Digital. Né? O do digital. Então, assim, hoje, Dri, tá difícil o horário de vamos marcar uma videochamada. Resolveu, né? Então, pra algumas coisas, a pandemia foi boa. Exatamente. E eu brinco, a gente brinca, e você falando, a pandemia foi boa, mais uma vez deixar claro que não, a gente tá falando sobre saúde. Não, né? Imagina. Porque toda vez que a gente fala sobre pandemia, é um assunto um pouco delicado, porque... Não, mas foi difícil. Lá no escritório mesmo, a gente teve perdas. De parente, mãe, de vó, sabe? Então, foi difícil. Até mesmo porque seu marido é médico, então você passou por isso. Ele pegou Covid, aquele monte de coisa, né? Ele lá em São Paulo, eu aqui, ele no pico lá do Covid. Então, foi tenso. Mas eu digo, quando eu falo que a pandemia foi boa, foi porque a gente conseguiu manter. A gente não fechou. A gente conseguiu trabalhar, a gente conseguiu pagar, honrar com os compromissos. E crescer. Não precisou demitir ninguém. E crescer. Então, esse sentido foi bom. E também da questão do reinventar. Do online, do digital, de facilitar as coisas. Hoje, o briefing mesmo de interiores é todo online. Hoje. E aí, então, é legal isso. Sobre a pandemia, como estrutura de negócio, como... Ela chegou metendo o pé na porta, não perguntou pra ninguém, deixou todo mundo com medo, só que ela fez todo mundo se movimentar. E inclusive nós. Exatamente. Hoje, a nossa equipe tá quase dobrada. Essa semana entram mais 3 pessoas, porque o fluxo de atendimento e fluxo de clientes aumentou. E aí você falando que lá aumentou também funcionário. Lá na empresa que meu pai trabalha, eles cresceram 200 funcionários. Na pandemia já tinha 280. Mas da pandemia, mais 200. Então, tá crescendo mais ainda. E crescendo mais ainda. Então, mas isso é bom, isso é o brasileiro, né, gente? Que a gente tira coisa boa de tudo. Na dificuldade, a gente se reinventa, de verdade. De verdade. E funciona. Lógico, a gente trabalhava apreensivo, era teste de Covid até não querer mais. Né, em todo mundo, para trabalhar com segurança, álcool gel. Eu quase dei uma surtada, comprei umas máquinas que na verdade eu quero comprar ainda. Mas quase que eu gastei um dinheirão naquela época, que é uma máquina da LG que ela limpa o ar, né? Ela mata 99,9% dos... Eu tava doida já querendo comprar um pra cada ambiente lá do escritório, né? Sim. Gastar uma facada lascada. Porque eu fiquei com muito medo. A gente tem filho pequeno, tem mãe, minha mãe, ela tem lúpus, então já era um grupo de risco, aquela coisa toda, né?
Mas a gente teve que... Encaramos. Estamos passando ainda. Sim. Já esteve pior, né? Tá Graças bem melhor a Deus, agora. tá melhor. Quase que eu não pego. Achava que era corpo fechado. Mas esse ano peguei. Eu também achei, mas também peguei. Eu falava assim, eu não pego Covid porque eu tenho respiracimento. Meu pulmão é forte. Não é forte. Aí veio a Omicron, Isolado. acabou com tudo. Isolado. Eu, até onde sei, não peguei ainda. Mas espero seguir até Então, o fim. eu acho que vamos chegar numa época que vão descobrir que algumas pessoas têm algum fator genético aí que não pega. Né? Espero ser uma delas. E, assim, a gente falando sobre pandemia, sobre negócio, sobre sonhos, sobre tudo. Uhum. Mas quando você pega uma obra e a pessoa não tá construindo aquela casa para morar para sempre. Ela tá construindo para morar um tempo ou como investimento. Quais são os critérios que você geralmente fala para ela? Ó, você precisa prestar atenção nisso, tal, porque o padrão de procura de casa é por isso aqui. O mercado tá procurando isso. O mercado procura isso. Geralmente, os investidores às vezes chegam no escritório até antes de comprar o terreno. Então, a gente vai analisar o perfil de público que ele quer atingir, qual é a faixa etária ali financeira que ele quer atingir. Ah, esse condomínio tem essas vantagens, esse tem esse. Ah, legal. Definimos ali o condomínio, vamos falar assim, né? Aí vamos procurar um terreno, vamos ver a questão de topografia. Porque para o investidor, quanto menos você gasta, melhor, né? Então, vamos procurar um terreno que não seja tão acidentado, que não precise de tanto muro de arrimo. Ah, Adriana, a gente só achou esse, que tem aclive, tem declive. Vamos usar o terreno a nosso favor, então. Vamos criar projetos que aproveitem do terreno, não tem que fazer corte, né? E a gente tem já, por experiência, o que as pessoas gostam, né? Eu sempre brinco, lógico, tem mais coisas, eu sempre brinco que coisas muito importantes, uma fachada imponente e um closet grande. Porque, meu filho, se o closet for pequeno, a mulher não vai comprar a casa. Exatamente. Né? Então precisa de um closet grande. Você já sabe quem você precisa impressionar também. Exatamente. Porque uma fachada imponente, uma fachada bacana, enche os olhos, né? Então, a gente eu sempre tento criar projetos diferenciados, grandes, bacanas, bonitos, que não sejam tão onerosos para construção, mas que encham os olhos. Então, isso é um ponto que eu acho muito importante. É igual aquela história que você come primeiro o prato com o olho, né? A apresentação é tudo, exatamente. A fachada, às vezes, já vai chamar tanta atenção que vai levar a pessoa a comprar. E aí, a gente tem algumas coisas básicas, né? 3 quartos, se der as 3 suítes, o escritório, sala de estar, TV. Hoje nem tanto, a gente não separa mais tanto sala de estar e sala de TV. Já é uma coisa toda junta. Ainda a preferência tá mudando, mas temos que ter casa sempre que tenham cozinha e varanda gourmet, mas alguma já que exista, que é a cozinha gourmet, que já é o espaço todo integrado. A gente tá hoje, tipo assim, 50%, sabe? Gosta disso. Então, a gente tem sempre que ter as duas. Quando eu trabalho com o investidor, que a gente tem mais de um projeto juntos, eu sempre recomendo, faça um assim, outro assim. E sempre sai, né? Legal. Então, e é isso. E dicas, olha, vamos já gesso em vez de deixar só na laje. Às vezes, parece até contra. Nossa, a laje vai ter o gesso, mas usando o gesso, a gente não tem que chapiscar, nem rebocar, nem emboçar a laje, nem pintar a laje. Então, passa o gesso, faz toda a iluminação embutida que fica mais bonito e é mais barato, né? Peças de embutir vão menos alumínio do que peças de sobrepor, então são mais baratas. Então, para o investidor, até para o cliente final, eu sou muito do BBB. Bom, bonito e barato, né? Então, eu sou muito disso, de correr atrás de soluções que sejam bacanas, bonitas e baratas para o bolso do meu cliente. Ainda mais o que vai investir. Sim. Porque ele precisa ter um lucro ali para continuar, né? Porque às vezes quando você fala, a casa é minha, você entra no... Que é o que eu sempre alerto os meus clientes. Não entra no já que. Não entre no já que. Já que eu tô fazendo, eu vou fazer isso. Aí você gasta mais, né? Não entre, planeje tudo antes, né? Que aí a gente consegue ter sempre economia. Mas eu sou muito disso, do bom, bonito e barato. A Immo Brasil também. Só vou deixar claro. Bom, bonito e barato. Mas a gente tem que pensar nisso. Às vezes eu acho que eu penso nisso até mais com os clientes. Que eu fico tão, tipo... por exemplo, piso. Né? Porcelanato. A maioria hoje, a gente sabe que vem da China. Que a base vem. Então, muda o quê? Muda a marca. E muitas vezes você acaba pagando a marca. É igual comprar roupa.
né? A gente sabe que tem roupa que é mais cara, porque tem né, ali a marca, né? Tem o Chanel, tem a Dior ali, né? Tem Sim, uma coisa mais cara. Mas eu sempre brinco com os clientes, uma coisa que eu sempre brinco, falo, ninguém vai chegar na sua casa e levantar o piso pra ver que marca que tá lá embaixo. Ninguém vai levantar o piso pra ver que marca tá. Ele só tem que ser bonito, tem que ser resistente, tem que ser durável. Outras qualidades. Pode ser qualquer coisa, mas tem... Não pode ser qualquer coisa, né? Mas não tem necessidade. Tem opções mais baratas. Apesar que eu sempre vou no gosto do cliente. Se o cliente quer, se é um desejo, se é um sonho do cliente, a gente vai no sonho do cliente. E o bolso do cliente sempre é meu guia, né? Também. Tem isso, tem que ser. Mas eu sempre procuro lá no escritório gerar economia pro nosso cliente. E principalmente para quem tá investindo. E, geralmente, quem trabalha comigo já sabe que eu também não gosto que coloque qualquer coisa. Porque apesar do projeto não ser... Vamos falar assim, eu sou arquiteta. Eu não sou a dona da obra. Mas o projeto é meu, é o meu nome. Que tá lá. Sim. Né? Que tá ali na frente, na placa. Então, eu prezo muito pela qualidade do material, mesmo quando a obra não é minha. Então, eu sou muito chata na obra. Sou chata mesmo. Crica. E pela qualidade do material que ele tá usando, né? Muitas vezes, né, vem às vezes investidores que estão acostumados a usar determinado piso, ou marca, ou produto. Eu falo, olha, isso não é legal, pode te dar problema, pode te dar retrabalho, investe, porque lá na frente você não vai ter que voltar para corrigir isso, né? E aí a gente faz a pessoa realmente pensar, não, realmente, dá para usar uma coisa com preço legal, melhor do que eu tava usando, e eu vou descansar um pouco mais lá na frente, né? Então é isso, assim. São várias dicas que a gente dá. A gente sempre fica de olho também em promoção para os nossos clientes, para os investidores, principalmente, aquela loja lá vende para engenharia, aquela loja tem um preço melhor, negocia melhor. Então a gente sempre vai, né? Já sabe o caminho das pedras. Já sabe o caminho das pedras. Já sabe que as pessoas gostam também, né? Às vezes... Ai, não, vamos fazer quarto para cama de solteiro. Olha, não é legal. Vamos fazer pelo menos uma cama de casal, porque valoriza mais a casa, né? O cliente vai... E se precisar ter uma cama de casal? Então, são dicas que a gente dá para quem está investindo, para sempre ter uma saída boa. E, graças a Deus, a gente tem... Os nossos clientes investidores não reclamam. E também muito por conta do trabalho que o escritório faz na sexta-feira de obra. Não sei se vocês já acompanharam. Que no Instagram a gente tem a sexta-feira de obra, que é onde eu vou em todas as obras, eu e minha equipe. Eu não consigo, hoje não consigo mais dar conta de passar em todas num dia só. Então, geralmente sou eu, o Rafa e o Matheus, a gente divide e a gente vai na obra. E o ir na obra foi muito uma vontade minha quando eu fiquei sozinha, porque eu queria estar na obra, eu queria estar presente na obra. Eu queria acompanhar, justamente porque é meu nome. Né? Então, eu queria ver o acompanhamento, queria ver se o pedreiro tá fazendo certo. Se tá com dúvida, olha, tô aqui, pede orientação, vamos resolver, né? E aí, naturalmente, foi quando eu entrei primeiro no Facebook, depois no Insta, eu comecei a postar. Ah, gente, hoje é sexta de obra, que eu ia sempre na sexta-feira, sexta de obra, e foi virando um negócio super legal, que hoje é hashtag sexta-feira de obra, tem gente que me cobra isso. E é um canal que eu uso para os meus clientes de investimento, porque para mim não custa nada eu chegar, já que eu estou lá, eu chegar e falar, gente, ó, essa casa está à venda, olha que maravilhosa. Né? Que projeto lindo, maravilhoso que eu fiz. Né? Tá vendo, não sei o quê. Então, hoje a gente tem no escritório até corretores que me ligam, Adri, onde tem projeto seu para vender? Então, isso é muito legal. A gente consegue agregar mais esse valor ainda para quem está investindo ali com a gente, né? Que é de proporcionar, às vezes, uma venda bem mais rápida. Porque eu tenho pessoas que me seguem, que querem construir, e pessoas que me seguem que querem casa pronta. Então fica de olho nas casas, né? Eu acho bem nítido, vou até introduzir isso daqui. O seu amor é como se você tratasse como um filho, aquela Exatamente, obra, projeto e tudo mais. Mas eu fiquei curioso, pra você, qual que é a sua principal ou maior realização profissional? Ou tipo assim, foi esse projeto aqui que... Ou o projeto que você mais ama, algo assim do tipo. É difícil, porque cada época tem um que você mais ama, né? Você tem um xodó. Não dá pra escolher algum dos filhos, né? Não dá pra escolher. Não tem. Você chega pra sua mãe e fala, qual filho você ama mais? Ela fala, amo todos iguais. Todos iguais. A gente sabe que tem um preferido. Sabe que tem um preferido, mas, né? Ultimamente, eu tenho 2 projetos que eu falo que são projetos que foram de investimentos, que quando eu fiz, eu pensei muito em mim, pensei muito na minha família. Que eles são meus xodózinhos hoje. É a M11 e a L10. M11 lá no Bourbon,
e a L10 no Porto Madeiro, que eu gosto muito. Eu gosto muito dos projetos. Mas já tem outros vindo que eu falo, nossa, que legal, ficou melhor. Vou passar pra E é ver. sempre assim. É isso que eu... A M11 vou passar pra ver. M11, aliás, é de esquina a M11 lá do Bourbon. É bem legal. E aí a gente vai evoluindo, a gente vai melhorando. E é um exercício mesmo. Eu falo de habilidade, é um exercício. Todo dia ali, é um quebra-cabeça que você tem que montar, é um projeto, uma fachada diferente. Eu faço muito isso de não repetir, de fazer uma coisa diferente, de trazer sempre novidade, pra não ficar na mesma, não pode. Eu não repito planta, não repito fachada, pra mim não existe como fazer isso, né? Uhum. E realmente, eu sinto como se fossem meus filhos ali. O escritório, meu filho, acho que a maior realização minha hoje é ter o escritório como eu tenho hoje. Apesar de não ter sido uma coisa totalmente sonhada, porque a gente pensa uma coisa, né? A gente sonha com uma coisa, a gente pede pra Deus uma coisa, e Deus fala, não, meu filho, eu tenho uma coisa bem melhor pra você. Eu sei né? que você precisa. E eu sei que você precisa, e eu sei que você consegue. Então, eu acho que minha maior realização profissional hoje é ter ali o escritório, conseguir fazer o que eu amo, do jeito que eu acho que tem que ser, do jeito que eu acho que um arquiteto tem que ter uma postura, né? E poder projetar, as pessoas me procurando, querendo os meus projetos. Isso é muito legal. Eu acho que a minha maior realização é isso. Não é? O engraçado, eu ia apostar que seria isso. Porque eu pensei que talvez você não ia falar. Uhum. Eu ia ganhar. Essa aposta eu ia ganhar. E, assim, é muito, muito legal mesmo ver você falando sobre as obras, sobre o escritório. Dá pra ver que tem amor. Tem. Dá pra ver que tem envolvimento. E uma coisa que eu queria falar, tem coisas que a habilidade pela habilidade não compra, que é a experiência. Então, você hoje já tem uma rotina, já tem 12 anos de carreira, já tem um nome no mercado. Uhum. Então, legal saber que os corretores te procuram, porque eles confiam em você. E, consequentemente, se eles confiam, com certeza diversos clientes compram. Confiam. E aí, a hora que eles pensam, cara, se é a Adriana que tá fazendo esse projeto, o projeto tem qualidade. Então ele já é validado. É o que a gente busca. É o que a gente mais preza. Esse amor passa credibilidade, né? É fácil. É engraçado, várias pessoas falam isso. Assim, nossa, Adriana, é legal vir aqui, a gente sente a sua empolgação, o seu amor, mas realmente é porque eu amo mesmo, eu gosto. E eu quero fazer o melhor possível que eu posso, sabe? Pra mim, não é só mais um projeto, não tá entrando só, não é só mais esse projeto que vai me dar um dinheiro, que vai... A gente precisa, lógico, a gente precisa disso, mas não é só isso, sabe? É a satisfação de estar ali, a responsabilidade de estar mexendo com sonhos, de mexer na vida da pessoa. E eu sou muito, assim, de pensar que Deus nos deu os dons. Eu acho que um dos meus dons é projetar, é fazer arquitetura. E a gente tem que fazer isso com amor, porque é como ele faria, como Jesus faria. Faz tudo com amor. E dedicando, e sendo o melhor que eu posso. Se eu posso ser 110, vamos ser 110%. Às vezes meu marido reclama que é domingo, eu tô respondendo cliente. Mas se eu posso, por que não? Né? Se eu tô de boa, não tô fazendo nada que vai interferir com a minha família, que aquele momento é da minha família, por que não? Então, assim, eu tento passar essa questão do servir da minha parte cristã, da minha parte espiritual, para os meus clientes. Fazer com amor e servir realmente com o meu dom. Para ser servido, sirva primeiro. Exatamente. Agora, Jesus serviu, você não vai servir. Por que ser especial, né? E é isso, eu tento trabalhar todos como fossem meus projetos, como fosse minha casa. Cada cliente às vezes parece clichê, a gente fala, cada cliente é único, mas é. Cada um tem sua particularidade, cada um a gente tem que entender o modo de pensar. E não é só, papel. Papel todo mundo entrega. Detalhamento qualquer um faz, né? Mas eu acho que vai além. O que eu busco hoje é isso. É ir além do que a gente espera, né? Do que o cliente espera. É o atendimento, é o cuidado, é o zelo. Errar, a gente erra. A gente não é robô ainda, né? Ninguém é perfeito, ninguém agradou. Nem Jesus agradou todo mundo. Mas a gente tem que sempre fazer o melhor. É o que eu busco. Exatamente. Naná. E o pessoal? Oi? E o pessoal? Meu filho, né? Seu filho? Eu já falei Naná porque eu imaginava que seria isso. Meu Família, filho, né? Coisa assim... A melhor coisa que Deus me deu foi ele. Né? Eu vou chorar, gente. Acho que eu fui muito pesado agora. Não, ele veio assim... Não veio... Foi muito querido, mas não foi planejado.
Mas Deus sabe de tudo, como sempre falo, Deus sabe de tudo. E veio na época certa, e hoje é o meu amor. Me mudou muito como mulher, como profissional também. Hoje eu enxergo coisas que eu não enxergava antes e que eu levo isso pro profissional. Mas eu acho que é ele. Eu sempre falo que ele é meu melhor projeto. Minha melhor obra é ele. Né? Eu tenho que me dedicar bastante a ele. Muito linda, aliás, essa frase. Obrigada. Mas ele é meu melhor projeto, minha melhor obra. E o bom é que vai estar salvo pra sempre, ele vai conseguir assistir. Então, né? Que amanhã eu te amo. já que eu tô falando que eu amo todo mundo, né? Quantos anos ele tem? Ele vai fazer 3 em... Nossa, que delícia. Daqui 2 meses. Nossa. Nossa, eu sou apaixonado em criança. Ele é muito ativo, ele é muito esperto. Às vezes eu chego super cansada em casa e ele tá lá, super... Mamãe. Ligado no, sei lá, que fotovoltaica que ligaram ele. 330, né? Talvez. Mas é ótimo, ele é tudo. E é por ele hoje que a gente faz o que faz, que a gente continua, né? Que faz o sacrifício, que a gente quer dar o melhor, quer dar o exemplo, né? E ele é tudo. Ele é maravilhoso. Ele é seu melhor projeto. É meu melhor projeto, minha melhor obra. Ainda está em construção, né? Ainda está em construção. É verdade. Mas foi, e esse você vai ter que acompanhar por bastante tempo. Esse não vai dar dor de cabeça, não. Mas vale a pena. Mas vale a pena, exatamente. Ai. E você falando isso, é muito bonito. E você falando sobre, cada cliente é único, é clichê. Não é. Não é clichê, porque como você disse que você tem um amor de mãe pelas obras. E a mãe ama cada filho de um jeito. Minha mãe me ama da mesma intensidade que ela ama minha irmã. Do mesmo tanto, eu tenho certeza. Mas ela sabe as necessidades que eu tenho e as necessidades que minha irmã tem. Cada um é diferente. Cada um tem uma necessidade, um jeito de chegar diferente. A gente brincava na faculdade que a gente não fazia arquitetura. Que a gente fazia tudologia. Porque a gente tinha que saber de tudo. Você vai fazer um museu para uma exposição indígena. Nossa, mas como é que é esse museu? Quais são as peças que a gente vai expor? Qual a iluminação que precisa? Então, a gente tem que saber tudo. E aí, quando você vai projetar, você tem que saber tudo da vida daquela pessoa. Você invade, praticamente, né? A rotina. Quando a gente conversa, mas que hora você chega? Quantos filhos você tem? Nanana, quer ter mais? Quer não ter? Nanana. E você realmente vê a particularidade. É isso, cada filho tem uma particularidade, uma coisa. É o íntimo. A gente entra, bagunça um pouco, mas depois resolve tudo. Exatamente. E falando de tudo isso, como é chegar hoje no escritório e olhar pra trás, tudo que você teve que passar, e qual que é o seu sentimento em relação a isso? De novo, aquela pessoa que vai chorar. É uma palavra muito usada hoje, às vezes até eu acho que muito banalmente, mas é um sentimento de muita gratidão a Deus. Né, por ter me levado além do que eu sonhava, né, e me permitir fazer o que eu amo, né, e falar, nossa, gente, que coisa. Às vezes eu tô lá no escritório, eu faço reunião com os meninos, e aí eles saem da sala e eu falo, quando que eu pensava? Não pensava. Não conseguia imaginar. Por isso que eu falo que Deus te leva além, né. Aí o pessoal fala, Adriana, mas você é boa, assim, mas eu sou boa graças a esse dom que ele me deu. Então, eu sou muito grata, muito feliz por toda a minha história. Não foi fácil, foi difícil. A faculdade foi boa, mas foi difícil. Todo o sacrifício ali, meu pai e da minha mãe. Eu nunca contei isso, as pessoas íntimas sabem, mas assim, tinha dia que eu tava na faculdade que eu tinha R$2 pra almoçar. Né? Que aí eu descia lá no Carrefour pra comprar aquele lanche pronto. Sim. Sabe? Então, assim, teve sacrifício, mas valeu a pena, tudo valeu a pena. Todas as experiências, a sociedade, a dissolução da sociedade, começar lá na sala de casa, não ter sala, Recomeçar. Né? Invadir, as pessoas invadiam o meu espaço íntimo, né? Lutar, trabalhar até de madrugada, tudo valeu a pena, tudo valeu a pena. Hoje eu acho que, né, não sei... Se fosse de outro jeito, não teria dado tão certo. Colocando uma vírgula nisso e perguntando, pra você, o que é sucesso? Nossa, gente. Sucesso é estar em casa, receber a foto da cliente, fazendo a mudança, feliz, agradecendo, que tá na casa nova, que tá tudo perfeito. É isso, gente. É fazer com amor e ver que as pessoas
gostam do que você tá fazendo. Eu não consigo. Sucesso é quando você tem êxito, né? Quando você tem êxito, eu acho que é isso. O meu maior sucesso, o que me dá mais, assim, que é mais gratificante pra mim, é ver que no final eu não tô deixando ali só uma casa, só um monte de tijolos. Eu tô entregando uma casa que vai ser um lar. Né? Hoje mesmo eu brinquei assim, vamos postar essa foto, mulheres que edificam, né? E realmente nós edificamos fisicamente, isso é muito gratificante também, eu acho que pode ser falado como sucesso, você edificar materialmente, fisicamente, algo que as famílias, que as mulheres, vamos falar, já que a gente tá falando de mulher, vão edificar espiritualmente, vão construir um lar, né? Então é isso, gente, sucesso é isso, é poder finalizar o dia e ver que eu fiz o meu melhor, que as pessoas estão felizes, que eu pude interferir na vida daquelas pessoas positivamente, com muito amor, e que elas vão contar histórias lindas naquelas casas. Você fez parte dos sonhos dela. Eu fiz parte dos sonhos delas. Fazer parte dos sonhos é um privilégio, é muito gratificante, eu acho que isso é um sucesso. As pessoas me permitirem fazer parte disso, da vida delas. Eu acho que é isso. Vai, fala alguma coisa agora. Eu quase chorei junto. Gente, eu sou muito chorona. Eu tô enxugando. Ele tava enxugando aqui, eu ouvi também. Muito emocionante. Antes, eu só queria deixar claro, agradecer muito, porque eu me senti muito conectado. Tanto a parte feliz, quanto a parte emocionante. E eu agradeço muito por isso, desde já, só pra deixar claro. Imagina. Eu tenho certeza que você também, porque eu vi você coçando seu olhinho aí. Eu também, eu tô segurando aqui pra não chorar. Porque eu tenho a cara de bravo, o pessoal fala, você é bravão e tal, mas eu sou. Mas eu não sou só fofinha, gente. Vai na obra comigo. Não, mas é isso. Quando a gente tá trabalhando, quando é sério, a gente vai falar sério. Direto eu brinco e brigo com eles. Que a gente tá falando alguma coisa séria, eles fazem piada. Eu falo, cara, agora não é hora de piada, agora é hora de falar sério. Esse aqui, a gente tomou uma dessa esses tempos, pode ser. Ele toma cada esporro, mas não é na maldade. É porque, cara, a gente vai brincar. Na hora que tiver que brincar, mas aqui a gente tá falando de empresa, a gente tá falando sobre... Não é só sobre nós, é sobre o que a gente vai entregar pros outros. Então, é muito massa ver que a gente tá no caminho certo. E hoje a gente trocou de roupa e... Acho que não tinha um episódio melhor, porque, assim, te receber da nossa melhor forma foi um prazer. Foi um prazer muito grande estar aqui também. Nossa, foi muito legal. Eu gostei muito. Foi muito legal lembrar de histórias e contar e emocionar, né? Mostrar quem eu sou mesmo, assim, né? Se quiser falar de coisa séria, a gente volta e fala de coisa séria. Né? Mas eu acho que é isso, assim, eu falo pros clientes e é uma coisa que eu falo muito, eu sou muito verdadeira, muito sincera, então não tem como esconder, não tem como ser diferente, não sou perfeita, tenho muito pra melhorar ainda, muito pra evoluir, mas a gente sempre tem que fazer o melhor. É isso que eu quero, é isso que eu tento. Perfeito. E, Dri, a gente tem uma pergunta que chama Pergunta Matadora. Ai, Jesus! Calma. Dessa vez eu vou preferir que você faz do fundo do meu coração, porque eu acho que eu tô abalado emocionalmente. Ai, meu Deus, vou beber uma aguinha pra me preparar. Toma água, se prepara. Sei que mas você é mais tranquilo, acho forte. que você não vai morrer. Acho, não garanto, mas eu acho que não. Você é uma mulher forte. Como todas as outras. Como todas as outras, exatamente. Nós vamos que é fraca, a gente só finge. Brinca, a gente fala, né? Como é cristã, mas é uma brincadeira também. O homem é o cabeça, né? Mas a mulher é o pescoço. É que sustenta, que ele vira a cabeça pra onde ela quer. Exatamente. É que direciona. Que direciona. E precisa ser muito inteligente pra fazer isso. E essa pergunta, eu vou tentar resumir ela de uma forma assim. A gente sabe que o tempo das pessoas é muito precioso e muito corrido. E talvez eles não consigam ter um tempo inteiro pra assistir o nosso podcast, porque a nossa conversa é longa. Claro que tem os cortes, mas talvez não consiga assistir tudo. E tem muito conteúdo bom. Aqui, a gente falou sobre muita coisa boa. Foi. Se você pudesse resumir o podcast, o cerne que você gostaria de passar, cara, tudo bem se você não conseguir assistir essas 2 horas ou essa 1h30, não sei quanto tempo tá. Gente, mas a gente falou de muita coisa. se você puder assistir esses 5 minutos aqui, essa é a mensagem que eu quero te passar. O mais importante. Isso é o que você não pode deixar de ouvir. Eu acho que é a questão da entrega. A questão do amor. Da Adriana que não consegue separar a arquiteta da Adriana do dia a dia. Dessa paixão que eu tenho. Né?
pelos projetos, pelos meus filhos, pelo que eu faço. É isso, assim. As pessoas entenderem que, independente do que você faça, o importante é que você faça com amor. Que você se dedique e sempre busque fazer o melhor. E que as pessoas busquem isso nos outros também, né? Muito mais que preço, muito mais que custo de obra, de projeto. Eu acho que as pessoas têm que buscar realmente pessoas que gostam do que fazem, que se dedicam, que fazem com amor. Que eu não sou a única. Tem muitas outras pessoas que fazem assim também. Mas eu acho que a mensagem principal eu acho que é essa, assim. Que é isso, é o amor que eu tenho pelo que eu faço e que eu sempre tento fazer o melhor. Que eu tô aberta sempre para receber todo mundo e fazer o melhor e servir. E é isso. É isso, servir as pessoas, aos sonhos das pessoas. É isso. Amem e sirva. O resto é o resto. Basicamente, né? Perfeito. O primeiro mandamento. Na verdade, o segundo, né? O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Uhum. Ai, gente, foi muito melosa. Não, imagina. Eu achei isso um dos melhores, assim, mais... Cara, eu não sei se... vai ser o melhor podcast, o mais visto. Eu não sei, não posso te dizer, e na verdade é o público que diz, mas o que mais gerou conexão e o que mais tem sentimento, eu tenho nenhuma obrigada, dúvida. Fico contente. De verdade. Quando assim, eu tentei, foi o que eu falei, tentar ser sempre muito sincera, ser verdadeira, não sei se ser de outro jeito, né? Às vezes eu até tenho que me segurar, né? Às vezes o cliente quer umas coisas estranhas, você fica, ai, Jesus, e agora? Né? Aí você vai com jeitinho. Mas é isso, foi muito legal. Gostei muito mesmo, de verdade. Pode me chamar de novo que eu venho. Pode deixar assim, que a gente chama. A gente chama mesmo, hein? Vamos, pode chamar. Adriana, queria muito, muito, muito mesmo, do fundo do coração, te agradecer por você ter vindo, ter desprendido um tempo. Porque a hora é cara. Porque a gente sabe que a sua rotina é realmente corrida. Até nas nossas conversas do WhatsApp, a nossa rotina também tá corrida. A gente passou aí por uma semana de processo seletivo, que dificultou um pouco a nossa comunicação. Não. Mas foi muito legal, foi muito bacana. Você é incrível, você é uma mulher incrível. Tenho certeza que é uma mãe incrível, uma patroa, assim, que a gente pode chamar incrível. Que amiga dos funcionários tá ali junto. Eu não gosto de ser chamada de chefe. Não gosto. Que se importa. Então, cara, conversar com você me fez uma pessoa melhor. Ai, olha, é isso que eu quero. É isso que eu peço. Eu sempre peço pra Deus que eu quero clientes que possam me abençoar e que eu abençoe eles. Né? Então, assim, o cliente vai lá, no final, assim, ó, Senhor, se for pra ser que eu abençoe ele, que ele me abençoe. Eu acho que a gente fez isso hoje. Vocês me abençoaram e eu também, pra vocês. Eu só quero falar um ponto. Eu senti no meu coração. Eu não sei aonde, eu não sei como, mas ainda vou construir uma casa. E vai ser com vocês. Top. Porque eu senti essa coisa, me convenceu. Mas vai ser um prazer, vai ser uma honra. Porque, tô sendo muito sincero, no fundo do meu coração, eu me sinto confortável e seguro. Que eu sei que alguém vai ter amor. Pronto. É isso. Ai, gente, foi muito legal. E só um adendo, você passou pela pergunta matadora, e agora você sinta vontade pra fazer seu merchan, falar do seu Instagram, seu escritório, de tudo. Gente, siga, nós estamos aí querendo atingir 15 mil seguidores. Mas sigam, o conteúdo é bem legal. A gente tenta diversificar, falar de todas as áreas, de interior, de reforma, de preço. Tem a sexta-feira de obra pra quem tá construindo. A gente passa muitas dicas lá, né? Nem sempre eu apareço como eu gostaria e como deveria. Nessa semana mesmo eu fiquei meio ausente. Mas nos sigam, quem tá construindo, quem quer reformar. Qual que é o arroba? Oi? Só confirma qual que é o arroba. Arroba Adriana Mello Arquitetura. Mello com 2 L's. Arroba Adriana Mello Arquitetura. Me siga. E antes de fechar, qualquer pessoa, vem falar comigo. Ou só ter assistido o episódio até aqui, acho que não tem dúvida, mas tudo bem. Aqui tem amor, viu? Não, isso tem. Isso eu acho que tem até demais. Não quero demais, não quero demais. Obrigado. Obrigada a vocês pelo convite. Vai com Deus. Obrigadão. Volta pra sua família, pro seu filho. Vamos lá, cuidado pequeno. Vai. Que Deus proteja a sua ida, do seu carro. Amém. E sua vida. E vocês também, gente. Foi muito legal. Quero te chamar de novo, quero falar de cinema, hein? Vamos falar de cinema. Em off a gente ficou conversando sobre cinema, gente. Foi muito legal. Mas eu gostei muito, eu achei muito legal. Tô até agora querendo já fazer um podcast lá do escritório já. Convida a gente. Chamar vocês, então, né? Falar aí da Imob Brasil, que é super legal. O BBB também, bom, bonito e barato. né? Então o BBB tá na moda, né?
É isso, gente. Obrigadão. Tá? Obrigada a vocês. Fala, Dani. Na verdade, não gosto, mas fala, vai. Sejam bem-vindos e até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima.